Vi fazer uma abordagem que não seja muito conservadora, que seja muito mais inquietante, um sumário das coisas que estão colocadas hoje para nós na área ambiental no governo, para uma reflexão e sobre uma perspectiva do futuro próximo e do futuro de médio prazo. Você vai mexer no meu microfone, jura? Então tá, cadê ele? Eu já fiz crime ecológico 1. Prometo que vai ter que grudar mais. Eu sou muito inquieta. Por isso que eu sou Gatorade, eu sou energética, não é isso? Bom, peraí, só um minutinho. Ele vai mexer mais do que no microfone. Isso é muito... A internet está gravando coisas excepcionais. Quantos anos você tem, assim? Espetáculo. Isso é que é efeito estufa, muda o clima na hora. Pelo menos o microclima, né, meninas? Mas, enfim... Mas brincadeira à parte, a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre esses desafios e como é que nós, na Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, no Ministério em si, estamos vendo esse processo, esse momento que a gente chama de momento de transição. Estamos chamando esse momento de transição porque é claro que não só pela motivação das questões climáticas, como também pela motivação de um desenvolvimento do país, de um crescimento econômico que o país começa a apresentar de maneira sustentável, ou pelo menos sinaliza isso, com perspectiva de crescimento de 4% a 6% ao ano, enfim, eu sou da geração dos anos 60, e eu cresci com essa ideia de que o Brasil seria o país do futuro. E antes de fazer meus 50 anos, já encontrei o futuro. Então, parece que as coisas, nós estamos vivendo estabilidade econômica, cenários incríveis, um Brasil olímpico, um Brasil estratégico no mundo inteiro, um país que cenários que coloca a gente na quinta economia do mundo daqui a 10 anos, 15 anos, enfim, tem N perspectivas, N desenhos, e é claro que a questão ambiental também, como lá atrás eu comecei na minha vida profissional, ela tinha uma abordagem mais conservadora e hoje ela está na centralidade de qualquer agenda de desenvolvimento do planeta. Não dá para a gente ler qualquer artigo na The Economist, no FT, no Financial Times, no Herald Tribune, no New York Times, você pode abrir a Newsweek, o que for a legislação, a The Spiegel, toda a mídia internacional, você vai ter cada vez com mais frequência, especialmente nos últimos 5 anos, uma frequência maior dos artigos sobre meio ambiente e cada vez mais colados na agenda de desenvolvimento. É claro que isso tem duas motivações. Uma questão climática, como eu falei anteriormente, que está na centralidade, eu vou comentar um pouco esses nossos desafios. Não vou falar de Copenhague, porque nem eu sei o que vai acontecer em Copenhague, mas eu confesso que eu já inaugurei uma lista de pessoas, aqueles que não vão a Copenhague. Eu serei uma delas, porque como o ministro vai, eu terei que ficar em Brasília, então não irei para Copenhague, mas nós estamos lá intensamente, hoje vocês devem ter acompanhado pela mídia, já uma reunião com o presidente da República, o governo pensando sobre essas novas estratégias, sobre novas posições para a reunião de Copenhague. Isso é um lado da questão. E outro lado da questão é o lado do desenvolvimento, propriamente dito, essa palavra sustentabilidade que permeia nossas vidas desde 92 com mais frequência. Há pouco tempo atrás eu estava com o ex-deputado Fábio Feldman em São Paulo e nós estávamos reparando, vendo uma banca de jornal, que só na entrada tinham 15 publicações com a palavra sustentabilidade. Há 15 anos atrás ou 10 anos atrás isso era impossível. Hoje, das revistas de moda feminina, de decoração, eu me deparei, inclusive, com a entrevista de uma senhora especialista na área do meio ambiente numa revista de decoração sobre construção sustentável. Eu falei, realmente o mundo mudou. Então, a palavra sustentabilidade entrou na centralidade da nossa vida, quer nos padrões de consumo, quer na questão de eficiência energética, quer na questão de alternativas de geração de energia elétrica, que cada vez mais permeia o debate na mídia brasileira. Enfim, e a questão ambiental está apresentada nessas várias vertentes, na discussão de código florestal, no desafio da agricultura familiar. Tudo isso se fala de meio ambiente, a gente não sabe com muita clareza a profundidade ou a dimensão estratégica da variável ambiental na formulação dessas políticas setoriais. E eu acho que aí temos uma grande oportunidade de aproveitar esse tempo aqui para a gente ter um bate-papo aberto sobre reflexões, como é que a gente está encarando isso para o futuro próximo. Eu acho que esse debate aqui, e eu achei muito interessante, quando, no resumo da ementa lá desse ciclo de palestras, coloca duas visões distintas sobre energia. Um grupo no Brasil que acha que tem que gerar energia, ou seja, mais e mais investimentos para a geração de energia elétrica, nova oferta, mais oferta de energia elétrica, e outro grupo que
claramente acha que nós temos que parar um pouco dessa geração e olharmos muito para a questão de eficiência energética. Porque nós temos aí um mercado enorme e, portanto, nós não necessariamente deveríamos ter esse ritmo de geração, de incremento da oferta de geração de energia elétrica no Brasil. Um país que viveu uma crise de energia elétrica, eu tive chance de coordenar lá atrás o grupo técnico de meio ambiente que cuidou da questão da crise de energia elétrica no Brasil, não pode abrir mão de nenhuma das duas visões, ainda, na minha opinião. Então, um país que ainda tem aproveitamento hidrelétrico de mais de 60% para ser gerado. Nós temos uma posição privilegiada no planeta. E as discussões climáticas mostram isso. Se a gente comparar a matriz de emissão de gás de efeito estufa dos países desenvolvidos ou em muitos países de desenvolvimento e olharmos a matriz de geração de energia elétrica, nós vamos perceber que o grande problema deles ainda é, principalmente, matriz elétrica e matriz de transportes. E as nossas emissões, embora tenham tido nos últimos anos uma diversificação em relação à geração térmica, ainda estão centradas muito na geração em relação ao desmatamento e, portanto, o uso e ocupação do solo e, portanto, uma estratégia mais fácil de ser abordada, porque a matriz energética brasileira e a matriz elétrica brasileira, a matriz elétrica é 89% de renováveis, 85%, 89%, dependendo se é potência ou se é capacidade instalada. Enfim, alguma coisa, os números servem também dependendo do approach, como fala o Zeca Pagodinho. E a matriz energética brasileira tem 45% de renováveis. Quer dizer, nós temos uma posição privilegiada no planeta. Agora, também experimentamos taxas de crescimento, deveremos ter essas taxas, esperamos, sustentáveis. E se nós olharmos intervalos de 4% a 6%, 7% de crescimento, quais são os desafios, quais são as demandas do Brasil para a energia? É claro que nós temos que tratar da questão de hidrelétrica, sim. É impossível que um país, na minha opinião, e que na opinião ambiental, que a gente tenha que abrir mão de fontes renováveis como geração hídrica, mesmo com emissões associadas a metano, mas isso são emissões que absolutamente você pode equalizar, isso não tem nada de tão complexo. Se a gente comparar as emissões de gás de efeito estufa de metano de Balbina, elas são muito maiores do que a emissão de uma térmica a carvão. Mas Tucuruí é muito menor do que a emissão de gás, de uma térmica a gás. Então você tem uma discussão, tamanha nossa diversidade no Brasil do ponto de vista de geração de energia elétrica, uma oportunidade para olharmos como enfrentar, aí sim, o primeiro desafio, que é como tratar da expansão da geração hídrica no Brasil, considerando que mais de 60% desse potencial hidrelétrico estão na Amazônia. Essa é a primeira ponta. E hoje, se nós olharmos o mapa da Amazônia hoje, nós vamos ver que a Amazônia brasileira tem áreas indígenas, áreas protegidas de unidade de conservação, outros territórios, outros usos, e que não necessariamente essas áreas protegidas permitem, na sua base, na sua formulação legal, a apropriação fácil para a geração de energia hidrelétrica. Depende de autorizações de Congresso, no caso das áreas indígenas, e no caso das áreas protegidas, depende de um processo também do Congresso, que chama de desafetação dessas unidades com motivação estratégica e geração hídrica. Agora, esse debate não dá para ficar em segundo plano. Não é um debate que o Brasil pode ter o luxo de virar assim, não, eu não quero gerar energia hídrica, eu não quero debater geração de energia hidrelétrica na Amazônia, então eu vou ter que colocar o quê? Térmica? Eu vou ter que ir para a opção de nuclear? Um país que ainda tem a oportunidade não só de gerar com energia renovável, mas também ser energia mais barata, mesmo apropriando dos custos socioambientais? Senão não teríamos as tarifas que estão sendo praticadas hoje. E isso é uma discussão que merece vir à mesa. Como também é uma discussão que merece vir à mesa sobre outras alternativas renováveis, como muitas vezes nós falamos na área ambiental, sobre as alternativas de eólica, solar, voltaica, enfim, tem uma diversidade. Se a gente olhar, qual é o fator de geração da energia eólica? Quanto é que é hoje, na melhor tecnologia disponível, qual é o fator de geração? 40%? Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso contar com uma energia, no jargão, energia firme, 40% disso. E os outros 60% vêm de onde? Essas discussões técnicas, como as discussões de natureza econômica, que definem o modelo que o país se apropriou, que é o país com base tarifária, e que, obviamente, traduz aí uma diversidade social, está na base da formulação das novas estratégias de você abordar a variável ambiental no processo de tomar decisão dos planejamentos setoriais, especialmente no caso do planejamento de geração de energia elétrica. Por outro lado, também é verdade, e isso é importante que a gente não perca de vista, que
A questão ambiental evoluiu nos últimos 30 anos no Brasil. Já foi isso o tempo, na época de 73, quando foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que tinha 3 funcionários, foi uma secretaria criada por motivação do ex-ministro Henrique Brandão Cavalcante, na época secretário-geral do Ministério do Interior, e que criou uma Secretaria Especial de Meio Ambiente para tratar, chamou o doutor Paulo Nogueira Neto, paulista, para ser o nosso ministro de Meio Ambiente, a secretária especial, e para tratar de uma questão ambiental que parecia, muitas vezes, dissociada da questão do desenvolvimento. Essa visão não existe mais no Brasil, não deveria existir mais no Brasil, até por uma razão muito simples. Quantos de nós já foi ao exterior, por exemplo, e já foi a um parque nacional no exterior? Quantos tiveram a oportunidade de ficar hospedados numa área dentro de um parque? Quantos tiveram a oportunidade de pagar para ir frequentar aquele parque, taxas, etc., e você, a chamada zona intangível do parque está protegida? Não é isso? Quem vai ao Kruger Park na África do Sul vê isso. Quem vai aos parques americanos vê isso. Quem vai aos parques canadenses vê isso. Inclusive aqueles parques que não mora ninguém dentro, diferentemente dos parques europeus, que as pessoas moram dentro. As áreas protegidas europeias moram dentro. Muito bem, vamos ao Brasil. Quem já foi aos Lençóis Maranhenses? Alguém aqui já foi? Vocês estão perdendo. É imperdível, realmente. Deveriam ir. Mas eu sugiro que façam uma academia antes, emagreçam, tá? E se preparem para subir e descer dunas, entendeu? E se infartarem, peguem um jegue, porque não tem alternativa. Tá? E é um dos lugares mais lindos do mundo. Tá? Então, tenta passar um cartão de crédito na cidadezinha lá que dá apoio, para ver se você consegue. Não, tenta fazer isso. Então, existe uma diferença entre atrativo turístico e negócio turístico. A mesma coisa, eu estou falando essa provocação em outro setor, que nós estamos discutindo a variável ambiental, a questão ambiental, sobre os desafios de desenvolvimento. E é claro que, quando eu vou ao Parque Nacional de Iguaçu, que é o principal parque brasileiro, é um parque fantástico, acabou de fazer aniversário, e no Parque Nacional de Iguaçu, que é divisa com a Argentina, de lado de cá no Brasil, nós temos 9 serviços de concessão. É um parque fantástico. O parque rende de ICMS, por município de Nova Iguaçu, 120 milhões de dólares ano. De Foz do Iguaçu. Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, se fosse isso. Mas em Foz do Iguaçu, 120 milhões de dólares ano só para Foz do Iguaçu. Tem 9 serviços de concessão. Você pode pegar um barco, ir para debaixo da cachoeira da Garganta do Diabo, ficar ali todo molhado, né, sair com a sensação que fez algo fantástico e rezou para o motor não falhar. Né? Do lado argentino, tem 60 concessões. Olha a escala de negócios, e é o mesmo parque. Do ponto de vista de ativos ambiental, só porque a gente passou uma divisa ali, tem alguma coisa. Então, quando eu estou exemplificando em outra área, para facilitar o nosso entendimento e até a provocação na área das perguntas, para mostrar o tamanho dos desafios. Para chegarmos nos 9 serviços de concessão que o Brasil fez, o Instituto Chico Mendes fez, esse passo exigiu pelo menos 3, 4 anos de modulagens e modelagens com a legislação brasileira, com o Tribunal de Contas da União, até que você pudesse ter um formato que permitisse esses ganhos. Tá? Então, não adianta nós termos só os ativos e ter as categorias de proteção, se nós não temos ainda as estruturas necessárias para avançar com os ativos ambientais públicos numa estrutura mais moderna de gestão, que pode incluir e considerar a gestão privada. Ou nós vamos continuar ainda esperando o orçamento XYZ. Nós temos 304 unidades de conservação nesse país. Né? Então, esse debate é um debate importante, porque ele está, por exemplo, na questão energética, na questão de geração de energia elétrica, associado à famosa compensação ambiental, que todo empreendedor paga para proteger as áreas, para conservar, ajudar a conservar as áreas protegidas. Como é que isso se formata no negócio para que seja sustentável? Como que eu atribuo a geração de energia elétrica, se eu pego um complexo feito do Rio Madeira, que foi recentemente licenciado e leiloado, e a estratégia de conservação, de compensação, dos recursos da compensação ambiental para financiar o programa Áreas Protegidas da Amazônia, ou parte dele, que é o maior programa de unidade de conservação do planeta. Só pelo ARPA, nós criamos mais áreas protegidas no mundo do que todos os outros países do mundo em um ano. A escala de Brasil é uma escala monumental. Então, se nós somarmos todas as áreas protegidas que todos os países criaram, o programa ARPA, na sua primeira fase, criou mais.
Porque qual é o arranjo para pegar este recurso da compensação ambiental que vem da geração hídrica ou hidrelétrica e aplicar no maior programa de conservação de unidades de áreas protegidas do planeta e permitir a sustentabilidade da gestão? Que modelos são esses? Como é que eu asseguro a transparência? Isso acontece por intermédio de um mecanismo chamado licenciamento ambiental, que virou essa genia ambiental, né? Vou chamar assim, porque joga pedra no licenciamento, tudo que tem gente que joga pedra e nem sabe por quê, mas está jogando. E aí é a discussão que a gente volta novamente para o quadro, que é o quadro sobre a situação da geração de energia elétrica no país, vis-à-vis as questões ambientais, né? E nós vamos entrar agora numa situação que eu gostaria de pontuar, que tem a ver com o planejamento setorial, o planejamento ambiental do país, que é essa criação de áreas protegidas, essa visão estratégica de conservar os biomas, lidar com as áreas sensíveis, os ganhos ambientais associados ao avanço que a sociedade brasileira conquistou nos últimos 30 anos, e digo sociedade brasileira porque a legislação ambiental foi votada no Congresso. Ela não foi feita num gabinete trancado. Foi o Congresso que aprovou isso. E, eventualmente, uma posição que hoje existe em alguns setores, que é de não cumprimento da legislação, e sim de, para não ser penalizados, vamos anular a legislação, que é um caminho andar para trás, que é o não desejável. Também o andar para frente tem a ver como abordar, como eu disse anteriormente, a geração hídrica no Brasil, sem essa ecohisteria que existe muitas vezes no debate sobre a geração de eletricidade no Brasil. E muito dessa ecohisteria, entre aspas, essa expressão, está associada ao fato de que o debate só acontece na instância do licenciamento ambiental. Então, eu vou debater sempre o projeto. E o projeto é culpado de tudo. O projeto é uma decisão que é como se faz a coisa. O que fazer para gerar energia elétrica no país é uma decisão de natureza estratégica que é anterior a isso. Eu posso ter uma composição de cenários, aliás, basta ler o PDE, o Plano Decenal de Energia Elétrica, a gente vê lá os cenários que o setor elétrico trabalha e verifica que a gente pode ter uma composição, dependendo das variáveis econômicas, das variáveis sociais e algumas contingências ambientais, você pode ter a composição de geração de energia elétrica no Brasil e daí as restrições que associam a isso, estão associadas a isso. Esse é um lado da questão. Agora, o outro lado da questão é assim, tá bom, se eu não discuto as alternativas, as opções estratégicas anteriormente de uma maneira mais ampla, ou seja, uma discussão mais política sobre o conjunto de alternativas, de opções, vis-à-vis os diversos interesses políticos que podem conflitar e podem agregar para essas opções, o que acontece é que eu vou trabalhar com isso na instância de projeto. Então, se eu decido que 70% da geração de energia elétrica no país vai ser dar-se-á por intermédio, 70% dar-se-ão por intermédio da geração hídrica, e para isso eu vou eleger 10 aproveitamentos hidrelétricos, é na instância do licenciamento desses 10 aproveitamentos hidrelétricos que eu vou discutir certamente os trade-offs, os conflitos que estavam associados à opção de 70% que foi decidida aqui anteriormente. Enquanto esse segmento, que a gente chama de planejamento político, não for devidamente equacionado com todas as variáveis, e aí estamos falando sim das variáveis sociais, nós vamos continuar transferindo isso tudo para a discussão do licenciamento ambiental. E aí a discussão do licenciamento ambiental é a discussão mais perversa, porque é a discussão normalmente com cronograma, com um leilão por acontecer, que é isso, que você entra na reta final, você está com o estudo de viabilidade já sinalizando para onde vamos, e com todas as variáveis políticas condenando aquele projeto sem uma visão estratégica do todo e das demandas e das necessidades do país. Então, está completamente dissociado de uma visão estratégica, estruturante de desenvolvimento, com as várias opções de sustentabilidade, não vou fazer nenhuma referência, nenhum mérito a isso nesse momento, mas está completamente dissociado essa discussão com a discussão do licenciamento. E isso, ainda mais grave, porque isso vai se acirrando e vai se discutir na instância das equipes técnicas, que tem a responsabilidade de avaliar os estudos ambientais, tem a responsabilidade de fazer em termos de referência, tem a responsabilidade de identificar os potenciais conflitos e propiciar a mediação desses conflitos. E não necessariamente discutir se nós vamos ter ou não petróleo no Brasil. A discussão de geração a gás no Brasil, combinado com a geração hídrica, combinado com cogeração, combinado com nuclear, é uma discussão de natureza estratégica, que tem a ver com cenários econômicos e energéticos, tem a ver com a visão estruturante de desenvolvimento e que deve
acontecer em fóruns específicos que congregue os diferentes atores e com seus interesses nas possíveis alternativas ou opções que estão sendo discutidas, inclusive os atores ambientais. Agora, fechar a decisão e jogar para o licenciamento, você transfere para a instância do licenciamento. E depois da licença prévia dada, que já é um ganho, você já foi para o modelo atual, que é o modelo desse governo, aprovado no governo Lula, que você antecipa tudo do leilão, inclusive com a LP. Só que vai olhar as condicionantes da LP. Eu, às vezes, estou com vários empreendedores, encontros de empreendedores, eles vão olhar as condicionantes, isso obviamente vai influenciar o preço que você vai determinar como tarifa no final. Porque os custos ambientais estão cada vez mais crescentes em torno, se você comparar com as planilhas de referência que são apresentadas nos processos de concessão. Isso é um debate? É um debate, porque esses custos podem estar associados a realmente que as opções estão ficando mais raras e por isso mais caras, vai se gastar mais, porque você está incorporando um conjunto de custos que deveriam estar sendo dirimidos em outras instâncias, porque você incorpora muito hoje os custos sociais no debate do licenciamento ambiental, é fato. Basta ver quais são as exigências que saem do licenciamento. E a sociedade, o irônico desse processo, é que a sociedade pouco se apropria dos resultados, os ganhos ambientais do que se faz licenciamento nesse país. Quando cerca de 95%, 98% dos projetos que entram em carteira de licenciamento ambiental são modificados. E são modificados para melhor, supostamente. Os estudos contribuem para o aperfeiçoamento desses processos e desses projetos. Então, esse debate do licenciamento, ele está enviesado. E ele está enviesado pelo licenciamento em si e está enviesado porque ele está provocando ou poderá contribuir para uma situação que parece que no Brasil, recentemente, nós tivemos, de substituir, basta ver os últimos leilões, a geração hídrica pela geração térmica a carvão e a óleo diesel, a óleo combustível. Basta a gente ver. Né? E se a gente fizer um breve histórico, nós vamos ver que parte do problema está associada à chamada variável ambiental. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor se está certo ou está errado. Não me cabe, nesse momento, fazer isso. A gente foi discutir caso a caso, parece briga entre corintiano e flamenguista. Todo mundo tem razão de quem tem a maior torcida. Enfim, depende da abordagem. Se estiver em São Paulo é o Corinthians, se estiver no Rio é o Flamengo. Não é esse o debate. O debate tá bem, eu estou progressivamente caminhando para numa linhagem, numa abordagem de incremento de oferta de energia, tá? Para um processo em que a variável ambiental está intervindo, propiciando que a opção de geração de energia elétrica se dê concentrada em térmicas muito mais do que em hídricas. E se a gente comparar o tempo do licenciamento, você vai ver que você pode ter térmicas licenciadas em 6, 8 meses e hídricas licenciadas em 22 meses, 28 meses. Tem uma equação aí que não está clara. Não estou dizendo que esteja errada, ela não está clara. Ela precisa, de alguma forma, ser rediscutida. E aí a questão climática traz a gente para o palco. Nós, da área ambiental, estamos sendo instados a esse debate. Porque se os cenários que permanecerem, pelo menos os cenários do IPCC e toda a discussão de estratégias nacionais de mitigação e estratégias nacionais de adaptação, as NAMAs e as NAPAs, nós vamos ver que a questão energética no Brasil não pode perder o protagonismo de uma matriz limpa, porque senão nós estaríamos entrando numa curva que é no meio de negociação que não temos nada a ver com isso. Porque nós somos um país com a matriz energética de renovável em quase 50%, a matriz elétrica 85%. Essa involução se justifica por conta das questões climáticas ou ela está calcada numa estratégia de segurança energética, de diversificação da matriz para segurança energética? Qual é o trade-off que está na balança? Como que isso deverá ser debatido? E isso tem a ver conosco na área ambiental, porque, de uma certa forma, nós estamos fomentando o debate de uma maneira contraditória. Nós fomentamos o debate pelo lado das mudanças climáticas, pela geração limpa, a redução do incremento das nossas emissões. Né? A ideia é que você continue emitindo, mas cresça menos do que o esperado, do chamado cenário tendencial. Isso os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos têm que reduzir as suas emissões. Nós temos que fazer com que não tenha as emissões esperadas, mas a gente continue tendo crescimento de emissões. Né? Senão não temos crescimento.
Agora, se a gente vai discutir isso sob o viés da energia hídrica, nós temos que ter outra abordagem no Brasil do ponto de vista ambiental. Ou temos que ter um debate também setorial recolocado. Não adianta também vir com projetos determinados, é isso aqui ou não é nada, porque você extingue o debate, você simplesmente polariza o debate. E não é por aí. Nós não podemos perder a oportunidade da geração hídrica e não podemos perder a oportunidade da geração hídrica no Brasil também por uma outra questão e que é outra situação importante para a área ambiental nas reflexões que nós fazemos. Todo mundo, e acho que aqui Campinas tem um pouco a responsabilidade, lá com o consórcio que o doutor Machado foi o primeiro presidente, hoje presidente da ANA, e que por conta dessa visão de gestão de recursos hídricos, vocês devem ser um município que até 2012 tratam 100% dos seus esgotos. Não é isso? Que é, para quem menos de 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha 2% ou 4%. Isso é um salto extremamente, dá até para ser sede da Olimpíada de Campinas. Tá? A gente pode até falar no Rio de Janeiro para vir aqui e compartilhar alguma coisa. Mas, enfim, se a gente olhar do ponto de vista de recursos hídricos, essa discussão de geração hidrelétrica ganha outro patamar também estratégico. E tem a ver com a visão de desenvolvimento. Porque quando a gente coloca o sistema de recursos hídricos, nós estamos falando de múltiplos usos da água. Nós acabamos, a lei das águas e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos define com muita clareza que você tem que olhar os usos múltiplos da água, excetuando, obviamente, o consumo humano e de animais, e, obviamente, fazer todas as escolhas e a ponderação vis-à-vis aquilo que são os possíveis usos, desde a geração de energia elétrica até a irrigação, até a pecuária, a questão de agricultura, quer dizer, N usos estão colocados na bacia. Então, se você vai discutir geração hídrica no país, e na Amazônia especialmente, você tem que discutir múltiplos usos. E aí você tem que discutir, por exemplo, eclusas. Ou nós vamos continuar falando de mudanças climáticas, aumentando a malha rodoviária brasileira e emitindo gases de efeito estufa, ou nós vamos colocar carros hídricos, caminhões hídricos, né? Ou vamos colocar caminhões elétricos para poder compensar isso. Qual é a discussão da matriz de transporte no Brasil e qual a integração da matriz de transporte vis-à-vis a matriz de usos múltiplos da água e as oportunidades que a geração de energia elétrica permite? E aí vem um debate muito interessante, porque isso é visão de desenvolvimento. E aí, se é visão de desenvolvimento, se eu quero reduzir o preço da tonelada de soja, que hoje sai de Cuiabá, ou sai do Mato Grosso, e vai para o Porto Paranaguá, e não pode vir por hidrovia para sair aqui por cima, porque é mais caro ir por meio de transporte, é mais caro mesmo. Ou quanto é que o agricultor médio gasta por tonelada, por hectare produzido, quanto é que ele gasta associado a fosfato e a transporte, qual é a carga dele do custo de transporte para ele tirar 1 hectare de milho e colocar no consumidor? Essas questões todas estão na chamada matriz de agricultura e vis-à-vis a matriz de transportes. E como é que isso se coloca nos múltiplos usos da água? Quais são as oportunidades que nós temos para discutir uma visão de desenvolvimento em que eu possa integrar isso, pelo menos em áreas estratégicas, e trabalhar, inclusive, a redução de emissões, que seria uma externalidade positiva do processo. O outro lado da moeda vamos fazer isso. Aí vamos para a área ambiental, que concorda pelo sistema de recursos hídricos, está lá numa luta fantástica para saber quem planeja, quem paga, quem faz, quem integra. E aí entramos na ação de licenciamento ambiental e eu vou licenciar um a um. Quer dizer, uma conversa para boi dormir. Não tem como eu avançar num debate sobre concessão para múltiplos usos, autorizações para múltiplos usos, e, por outro lado, a CPFL ganha a hidrelétrica X, vai lá, aí faz um licenciamento. Aí, na mesma bacia, a outra empresa ganha a hidrovia. Aí vai lá, faz um outro licenciamento. Aí, ganha uma outra empresa o porto, porque eu preciso de porto. Aí, o outro vai. E, numa dessa, alguém da área ambiental diz que não tem viabilidade. Essa equação também não bate. Então, é claro que nós precisamos evoluir para um debate de licenciamento associado a concessões. E é claro que nós precisamos ter uma visão mais ousada, pelo menos eu vou provocar bastante os senhores, porque eu estou muito provocada com essa ideia, de talvez pensarmos em concessões de usos de bacias ou de subbacias, e não de parte de um rio. Eu possa pensar o conjunto de um determinado rio de empreendimentos e fazer a concessão disso,
com consórcios, etc., e o licenciamento, a viabilidade ambiental ser discutida em conjunto, integrado com o sistema de recursos hídricos. Senão você não rompe a visão, você vai continuar fragmentando. E é muito engraçado, tem coisas pitorescas. Os empresários me procuram, os órgãos ambientais estaduais me procuram. Como é que eu faço? Tem um Rio Federal. O IBAMA deu 2 licenças para as 2 hidrelétricas e o Estado do Rio de Janeiro, não, no Paraíba do Sul, é um caso mesmo, não dá licença para as outras 2 hidrelétricas. Então, qual é a discussão? Eu não posso... O que foi para o federal teve licença, o estadual não tem licença? Como é que eu equaciono isso? E tudo foi colocado em leilão. Ou está lá, pensado como possível aproveitamento hídrico. Essas discussões são vencidas, senhores. Se a gente não tiver a coragem de olhar para um futuro no redesenho das questões ambientais e das questões econômicas e sociais, a gente vai continuar patinando no reativo. E aí nós vamos perder, possivelmente, todo o ganho acumulado dos últimos 30 anos em políticas ambientais. Nós não queremos perder, nós temos que avançar. A área ambiental sempre foi protagônica de inovações, sempre foi protagônica de provocações. Está na hora de nós pensarmos, primeiro, como integrar a Política Nacional de Recursos Hídricos com a Política Nacional de Meio Ambiente. Não são 2 mundos etéreos, estão todos debaixo do Ministério do Meio Ambiente. Agora, se eu pegar o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o CONAMA, ele trabalha de um jeito, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos trabalha de outro completamente diferente. São 2 mundos completamente distintos. Isso se reflete nos estados e isso vai se agravar, que eu digo em complexidade, quando nós tivermos a regulamentação do artigo 23 da Constituição, está na beira de ser votado, e trabalharmos com as competências locais com os municípios, que vão intervir cada vez mais e corretamente, porque o impacto local tem que ser de alguma forma avaliado, dirimido e trabalhado localmente pela municipalidade. Como é que você hierarquiza essas relações? A Federação Brasileira, nós somos uma República Federativa, nós não somos, os entes federativos não se subordinam, eles não é uma relação verticalizada entre União, Estado e município. O Conselho de Federação é de cooperação, de integração. E essas discussões, num Brasil que é diverso regionalmente, ganham a natureza estratégica do debate sobre a variável ambiental hoje, que está em absoluto question mark, ponto de interrogação sobre como avançarmos com os ganhos que tivemos e como colocarmos novos ganhos em função das agendas econômicas, sociais que nós temos no Brasil. E eu vou dar um dado assim, que eu duvido que vocês conheçam. Algum de vocês leu a PNAD que saiu recentemente? Vocês se depararam para ver uma coisa super interessante na PNAD? Tem a ver sobre mudanças climáticas. Quem está falando muito de clima? Quem é que sente o clima e fica, além de sentir todo o calor do clima, mas, enfim, as pessoas discutem clima, o Brasil, desmatamento na Amazônia, etc. Vamos lá. Se a gente pegar o desmatamento ilegal na Amazônia, se a gente pegar a PNAD, você vai ver o seguinte: os maiores problemas no Brasil hoje ainda é o analfabetismo. Tá? É um problema que a gente não conseguiu resolver. E um dos maiores problemas do analfabetismo está exatamente nas populações. Nós conseguimos equacionar até 25 anos, a chamada população mais idosa. Tá? Se você olhar para as taxas de analfabetismo na população rural, especialmente nas áreas assentadas e, portanto, nas fronteiras agrícolas brasileiras, essas taxas são altas. Especialmente os ribeirinhos, que são aqueles que estão na Amazônia muitas vezes desmatando porque não tem alternativa econômica, muitos deles são analfabetos. Como é que você fecha uma atividade legal, quer fechar uma madeireira legal? O ministro Mink fala isso com muita propriedade, fecha em 30 minutos. E como é que eu gero empregos sustentáveis para essas pessoas? Eu não gero em 30 minutos, se essas pessoas, em boa parte, são analfabetas. Isso é política social. Isso é redução de pobreza. É assim que se enfrenta o debate também sobre redução de desmatamento na Amazônia. Não estamos falando só de grandes pecuaristas, nós estamos falando também de uma população que precisa ser assistida para quê? Para fazer o manejo florestal comunitário, para ganhar dinheiro com aquela terra que ele está assentado, ganhar dinheiro de maneira sustentável, para que eu possa fazer pagamento de serviços ambientais. Tudo isso que nós inovamos na área ambiental requer algumas pré-condições econômicas e sociais que não necessariamente estão estruturadas nas áreas que nós vamos avançar. Existe uma distância em muitas situações, isso tem que ser observado. Isso faz parte do debate de políticas públicas. São essas pessoas que muitas vezes vão ser afetadas por hidrelétricas.
E você tem que propiciar o debate no novo patamar. Ou é fácil a gente ir para lá, questionar com os nossos notebooks, agora netbooks, né? E estamos discutindo que não precisa gerar energia elétrica, etc, etc. E voltamos com os nossos notebooks ligados para o satélite, mandando todas as informações online, pegamos o nosso avião, chegamos em casa e acendemos a luz sem nenhum problema. Agora vai ficar naquela região onde o Luz para Todos está tentando chegar. Vai viver com uma bateria. Não sou tão velha assim, mas eu sou precoce. Então eu fiz Projeto Rondon, uma das últimas que trabalhei com Projeto Rondon, o verdadeiro, lá atrás. E eu entrei na universidade com 15 anos, eu sofro dessas deficiências. E aí, é verdade, mas enfim, e eu me lembro que eu fui visitar essas comunidades remotas, o que é ficar sem energia, como é que você trabalhava a assistência desse povo, como é que isso é hoje. Tá? Então, essas discussões sobre cruzar o dado do analfabetismo com a agricultura familiar, que é responsável, por exemplo, por 70% da produção de feijão nesse país, olhar as novas fronteiras agrícolas brasileiras, colocar isso no antigo arco de desmatamento, ninguém chama mais arco de desmatamento, e colocar as políticas que o programa Arco Verde vem para recuperar essas áreas e dar cidadania, e não só cidadania ambiental, é uma envergadura de ações públicas e sociais que não estão limitadas à agenda ambiental, mas são, obviamente, tem no protagonismo da agenda ambiental requalificar e redefinir o problema e dar novas soluções. Esse protagonismo não pode ser perdido. Mas a agenda é muito mais ampla. Quando eu falo de desmatamento da Amazônia irregular, eu estou falando, inclusive, de analfabetismo. É isso que eu quero dizer para os senhores. E de oportunidades econômicas. E estou falando de pessoas acima de 50 anos que estão lá e que são analfabetas. E que, de alguma forma, precisam ser qualificadas, ser educadas para poder ter apoio e oportunidades para empregos mais sustentáveis. Essa transformação não se faz em uma geração. Esse é o desafio. Tá? Então, não é só coibir, como a política ambiental fala e faz com o controle ambiental, que é a nossa tradição, mas buscar os mecanismos inovadores do debate sobre desmatamento, combate ao desmatamento ilegal e sobre mecanismos ambientais, sociais e econômicos que propiciem que você trabalhe, por exemplo, a questão da pecuária sustentável. Né? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, nós vamos deixar de ser? Ou nós vamos adotar práticas sustentáveis de rastreabilidade, de controle ambiental, para ter isso de um outro patamar? Qual é o valor da pecuária hoje no Brasil? Uma parte da pecuária, você pegar a bacia do Araguaia e Tocantins, que é uma bacia estratégica, 14% da pecuária brasileira estão lá. 14%, senhores. É gado pra caramba. E estratégico para o país. Como equacionar isso? No plano de gestão estratégica da bacia do Araguaia e Tocantins, feito pela ANA, esse problema está equacionado sob a perspectiva dos recursos hídricos. Como equacionar isso do ponto de vista dos ativos ambientais, da conservação da biodiversidade e das oportunidades que você pode oferecer para a modernização desse setor? Ou todo mundo vai ser vegetariano? Eu sempre brinco que para os ambientalistas tem um desafio, que é, na realidade, a gente poder fazer fotossíntese, né? A gente consumir a nossa própria energia. E aí a gente finalmente vira verde, de fato, mas a incoerência é que para isso nós temos que ser transgênicos, geneticamente modificados, o que vai ser um drama para a essência dos ambientalistas, né, ou dos pós-ambientalistas, como eu gosto de brincar. Então, nós temos aí um desafio, sim, em relação a esse novo Estado, novo modelo de concessões, de concessão pública, como trabalhar a governança ambiental, como trabalhar o licenciamento ambiental, e isso tudo está refletido nas medidas sobre eficiência energética, porque tem a ver com mudança de padrão de comportamento e de consumo. Se nós formos capazes de mudar lá atrás, na crise de energia, por que esse padrão não se perpetuou pelo menos em 50%? Porque tem ganhos para todo mundo, inclusive ganhos econômicos. Hoje, são poucas as pessoas que eu vejo escolhendo equipamentos, a não ser a classe média alta consciente, a classe média média, equipamentos pelo consumo energético. Né? Se todo mundo se lembra, certamente, há 7 anos atrás, o que era escolher uma lâmpada, a briga que tinha para você comprar aquela lâmpada horrorosa, né? Mas o que interessava era uma lâmpada, todo mundo achava aquilo feio. E a própria linha, por exemplo, a linha branca, como é que você estimula a troca de geladeira, como estamos fazendo agora com o próprio programa de ozônio, e com a própria distribuidora de energia, de você trocar as geladeiras para poder reduzir. São coisas de eficiência energética que estão colocadas no dia a dia que não ganham
a expressão estratégica do comportamento individual do cidadão brasileiro e dos resultados que cada cidadão tem no seu dia a dia para contribuir para essa mudança sobre questão climática, sobre questão de geração energética no país. Parece que são mundos distantes. Não, fazem parte do nosso dia a dia. Esse debate não é um debate só de jornais que querem colocar algo distante do Brasil. Ao contrário, eu não preciso estar na Amazônia para debater a Amazônia, porque parte do que eu estou consumindo aqui de madeira vem da Amazônia, parte da carne que eu estou consumindo aqui vem da Amazônia. Né? E é fato. Parte do ferro que eu consumo aqui e parte também vem da Amazônia. Então, essa discussão precisa ganhar uma natureza mais ampla do ponto de vista da abordagem da variável ambiental e não ficarmos numa postura absolutamente reativa no final da linha de produção, como se nós fôssemos, assim, senhores do bem e do mal e defendendo, dizendo, quase uma posição maniqueísta, isso pode, isso não pode, sim, não. Não é por aí. Não é essa visão que o meio ambiente traz para o debate hoje. O meio ambiente traz hoje para o debate, entendemos que a gente vive um momento de transição, sim, é um momento de um país que volta a crescer, um país que tem uma nova perspectiva de desenvolvimento, um país que experimenta outro trade-off, que é um país que há 10 anos atrás discutia na lei de petróleo a possibilidade, por intermédio de concessões, de achar petróleo, e hoje a gente discute na nova lei do pré-sal a possibilidade de como produzir o petróleo, porque a gente já sabe onde tem. Né? O pré-sal, eu não preciso mais procurar petróleo, eu sei que tem lá, diferentemente do gás. Tá? Em 12 anos, isso mudou. E se nós voltarmos a 95, o Brasil estava votando a mudança constitucional para poder flexibilizar o monopólio e buscar a autossuficiência da produção de petróleo. Nós estamos falando isso em menos de 20 anos. É muito pouco tempo na dinâmica de transformação de políticas públicas e de comportamento de um país para que a sociedade, na velocidade que nós trabalhamos hoje, se aproprie e participe desse processo de transformação. As instituições ambientais não devem ficar aquém, ao contrário, elas devem assumir, ter uma reflexão sobre os nossos ganhos, são importantíssimos. Se temos muitas áreas protegidas é por conta das questões ambientais, se temos muitos rios protegidos é por conta das questões ambientais, se temos a discussão moderna sobre biodiversidade, o Brasil avançou tremendamente. Ano que vem, na Conferência das Partes no Japão sobre biodiversidade, nós teremos um papel estratégico no planeta. Temos avançado, é também por conta da proposta brasileira que avançamos em Kyoto, devemos ter posições protagônicas também em Copenhague, está em discussão no governo e com a sociedade. As posições são diversas, os interesses são diversos, como tem que ser feito um país feito o Brasil. Agora, o que não dá, na minha opinião, é colocarmos a questão ambiental numa posição reativa, não enxergarmos os desafios e não qualificarmos os nossos analistas ambientais e a sociedade para um debate mais estruturado sobre desenvolvimento, que não é aquele desenvolvimento experimentado na década de 70, em que era apenas no planejamento de cima para baixo, chamados PNDs, que eram ótimos, enfim, mas que você via no Estado centralizado e depois você debatia e jogava e cumpra-se. E os governadores, inclusive, se valiam do licenciamento ambiental para saber o que o governo federal, na época da ditadura, estava planejando. Tá? Agora, não dá para ser assim. A visão é uma visão muito mais estruturante, muito mais estratégica e desafiadora para a área ambiental. As instituições ambientais precisam mudar, os instrumentos ambientais precisam evoluir, mas os instrumentos de políticas setoriais e o debate sobre estruturação de planejamento setorial e estrutura no Brasil precisa ser mais amplo, incluindo essas variáveis políticas que levam aos potenciais conflitos. Agora, não dá para a gente enfrentar a questão climática, debater a questão climática, deixando de lado a geração de hidroeletricidade no Brasil. Isso não tem sentido. Um país com a matriz que nós temos e com mais de 60% de aproveitamento hídrico ainda a ser feito, tá? Não pode se dar o luxo de colocar isso de lado e querer trabalhar fontes mais caras, mais sujas ou mais complexas. Esse é o debate que nós temos hoje e esse é um pouco que o Ministério do Meio Ambiente avança na discussão do Plano Nacional de Mudança Climática. Eu trouxe aqui um sumário executivo, que é a primeira versão do plano, já está na sua segunda rodada de aperfeiçoamento, é uma obra em progresso, mas é uma abordagem, sim, de que o Brasil faz em todas as questões climáticas e os possíveis compromissos que nós podemos ter setorialmente. E aí está o desafio. Não está mais centrado só na área do meio ambiente, mas o meio ambiente é um tema central hoje e será, daqui para frente, de qualquer proposta e qualquer agenda de desenvolvimento no Brasil. Não seremos política segunda ordem, não seremos reativos. Agora, para isso, temos que ter a capacidade de inovar e de modernizar os nossos instrumentos e de nos apropriarmos para uma outra base de diálogo com as políticas de infraestrutura, com as políticas sociais. Nós não podemos estar à margem disso e daí sim nós podemos avançar, superar esse momento de transição
e avançarmos para um desenho de uma sociedade mais sustentável nas suas várias perspectivas, com as várias diversidades que esse país encerra. Então é isso, acho que, e no fundo, a eficiência energética acho que é o mais fácil até agora do que nós temos para enfrentar. O Plano Clima traz a eficiência energética com todas as metas do Brasil, tudo que está institucionalizado. Eu acho que nós temos muito ainda para fazer, mas temos um aprendizado de menos de 10 anos atrás que não pode se perder. Está longe de se perder e acho que nós devemos abrir o debate, sim, para a geração de hidricidade no país, enfrentarmos isso com os prós e os contras e quais são os ganhos ambientais e sociais associados a esse incremento de geração hídrica na nossa matriz. É isso. Acho que mais fácil que vocês falem do que eu continue aqui falando exaustivamente, olhando para um copo d'água. Obrigado. Depois desse quadro apresentado por a doutora Isabela Teixeira, eu acho que já estamos em condição de entender da complexidade, mais da complexidade que é de ordem não só econômica, mas também social e política, né, tão bem articulado como foi na apresentação inicial. Então, abrimos o debate para a plateia, pedimos, por favor, para vocês levantarem a mão, serão atendidos na ordem. E esperem um pouquinho, porque nós estamos fazendo uma gravação, então é uma questão de alguns segundos para poder aguardar que a câmera possa focar vocês na hora certa. E procurem serem breves nas colocações, de maneira tal que a gente possa ter o maior número possível de participantes. Obrigado. Vamos passar para a primeira pergunta. Secretário, eu queria fazer uma pergunta provocativa. Você muito bem falou na sua explanação do potencial hidroelétrico brasileiro. Hoje, se a minha memória não está falhando, nós devemos ter alguma coisa perto de 200 e poucos mil megawatts de potencial, a grande maioria dele na região amazônica. Mas o que está acontecendo? Para viabilizar as usinas, nós estamos projetando hidrelétricas a fio d'água, ou seja, sem nenhum reservatório. E, obviamente, esse potencial irá diminuir. Não será mais os 200 e poucos mil megawatts. É possível mudar essa perspectiva? Quer dizer, é possível se pensar novamente em usinas hidrelétricas com reservatórios, onde você otimiza melhor esse potencial brasileiro? Meu microfone aqui. Olha, essa é uma pergunta extremamente provocativa, como o senhor fez referência, e interessante de discutir. Quando eu disse duas coisas. Uma, que nos últimos anos é evidente que nós diminuímos a geração de hídrica e aumentamos a geração de térmica. Esse é um lado da questão. Isso é um fato. Basta ver os últimos leilões, a gente olha lá o perfil. Por outro lado, se nós formos olhar nas hídricas, uma coisa é a capacidade instalada, a potência, e aquilo que é efetivamente assegurado como energia, e muito associada à questão do fio d'água. Quer dizer, se eu não tenho reservatórios, eu diminuo os reservatórios, eu também diminuo a segurança de poder regular esse reservatório, como eu tinha no passado, e poder garantir que a usina gere por mais tempo na sua potência máxima. Então, nós temos coisas aí de Belo Monte, por exemplo, que deve gerar 2 meses, 3 meses na sua potência máxima. Então, uma usina de 10 mil megawatts, quase 11 mil megawatts, que vai gerar em torno de 4, 5 mil, por conta de ter um reservatório menor. E o outro lado da questão é proteger ativos ambientais ou proteger áreas indígenas e reduzir as áreas de inundação, que isso foi provocativo. Essa foi a discussão que se coloca. Há um outro lado do debate que fala assim, não, a gente pode continuar com isso e colocar fontes complementares para poder superar esse gap aí que eu não estaria gerando. Quer dizer, quando eu gero em baixa, eu posso complementar onde eu tiver pouca água, choveu pouco, etc., ou não tem reservatório, eu complemento com eólica de um lado, tem uns ambientalistas que fazem isso, e outros dizem que eu entro com térmica. Né? As composições são as mais... eu acho que isso é um debate que deve voltar à mesa.
comparando, mas não posso discutir usina a usina. Tá? O próprio setor elétrico brasileiro evolui agora para um debate, porque esse é o termo que eles colocam, para um debate sobre as chamadas usinas plataforma. Né? E o debate vem em torno do complexo, que são usinas no conceito de plataforma de petróleo, que você entra, constrói, fecha tudo, refloresta, recompõe, e elas são operadas por turno com pessoas, ou seja, ninguém mora, você não cria novos vetores de ocupação e desenvolvimento, e elas são isoladas. Esse é um outro conceito. E esse conceito vem com que base? Nós temos que abrir o debate, eu acho que o senhor tem toda a razão, de provocar a situação sobre a geração com a fio d'água com reservatório, e se entrar a questão climática, vai entrar um outro debate, que é exatamente a questão de emissões por megawatt-hora por área consolidada, por área inundada ou não. E aí você vai ver que as hidrelétricas podem ter uma vantagem comparativa muito maior do que se espera se você começar a trabalhar a questão de reservatório vis-à-vis o que as hidrelétricas estariam emitindo. E em torno também do que você poderia estar perdendo em termos de biodiversidade. Tá vendo? Esse debate não é assim, a resposta é essa. Você tem que ter um conjunto de aproveitamentos, de opções, e de olhar em função do que estaria sendo afetado, e no caso, muitas delas tiveram essa discussão associada, porque afetariam áreas indígenas. Isso é um debate? As populações indígenas não concordam que áreas sagradas sejam inundadas? E aí nós temos que respeitar, são áreas indígenas demarcadas, existe uma cultura e não concordam, e vai negociar com o índio. É legítimo, faz parte do processo. Vivemos num Estado democrático, nós temos que negociar com os direitos indígenas, eles estão lá estabelecidos pela Constituição brasileira. Então, o que tem que ficar claro é assim, se não vamos fazer a fio d'água, o que está se perdendo e como é que eu compenso isso? E qual é o custo ambiental de compensar isso? Não é só o custo econômico, nem o custo energético. Qual é o custo ambiental disso? Quanto é que custa pagar por isso, ambientalmente falando? Tá? Eu não protejo uma área, quando eu crio uma área protegida, eu não estou dizendo que eu não tenho uso, eu estou dando uso àquela área. E eu posso medir de várias maneiras. Tudo que eu deixo de aproveitar naquela área tem um custo para proteger. Então, esse é o custo de proteção. E várias maneiras você pode hoje, na economia, na chamada economia ecológica, avaliar isso. Agora, eu acho que é um debate que, quando eu falo de aproveitamento hídrico na Amazônia, e não só na Amazônia, se eu for na Bacia do Uruguai, nas zonas fronteiriças do Brasil, eu tenho discussões sobre aproveitamento de natureza estratégica que envolvem as questões ambientais. Né? E acho que aí tem um olhar de saber quanto custa, e a sociedade tem que, pelo menos os chamados stakeholders, vão ter que ter uma visão mais crítica sobre isso. O que eu defendo é que esse debate não fique encerrado entre 2 e 3 pessoas, entre 2 e 3 pessoas. Isso que, e tampouco, quando sai da escolha setorial, fica limitado a um debate de 4 ou 5 técnicos que têm um grande poder discricionário se dizer que é viável ou não. Nós temos que procurar um caminho no meio, temos que procurar um caminho que possa fomentar um diálogo e que possa desenhar, a partir daí, alternativas, opções de uma natureza mais estratégica, como é que a questão ambiental tem que ser incorporada na centralidade do debate. Agora, a questão ambiental marginal, reativa, ela vai ficar... A conta vem sempre depois. Não tem, essa conta sempre virá. Não tem como não vir. Especialmente porque ela carrega muito da questão social no Brasil. E a ideia importante é que a gente volte, ou tenha pelo menos uma abertura de espaço para saber, por exemplo, eu posso ter áreas reservatórias em áreas degradadas, eventualmente. Tá? Quanto nós temos de áreas degradadas hoje? 40, 60 milhões de hectares? Um conceito que o Brasil flutua. É possível, não é possível? Vai pegar área sensível, não vai pegar área sensível? Nós discutimos isso no Araguaia e Tocantins agora. Tem muitas áreas que você, no alto, pode ter geração, não vai pegar. Agora, existe também, eu vou permitir barramento a cada 1 quilômetro? Não tem peixe que sobreviva. Não tem ictiofauna, cadeia de biodiversidade que resiste, não tem fluxo gênico que se mantenha. É um debate. A fio d'água ou com reservatório. Eu vou fazer uma hidrelétrica fio d'água numa área de amortecimento de um parque nacional, ou eu vou fazer uma hidrelétrica com reservatório que inunda 30% do parque. São os trade-offs que estão colocados na mesa hoje. Não, a hidrelétrica era de 1.050, eu reduzo para 350, mas eu coloco isso a 700 metros de um parque nacional. Quais são os impactos no parque? Responde isso e discute o licenciamento. Então, essa discussão miúda é que eu não posso colocar como discussão de natureza estratégica. Eu acho que quando o senhor coloca, dá para voltar a discutir área,
no meu ponto de vista, por que nós chegamos a fio d'água? Porque as restrições ambientais levaram para esse caminho. Quais são os novos contornos ambientais que podem levar a uma outra situação? Quais são os trade-offs que são colocados à mesa? Essa escolha, volto a insistir, não é de projeto 1, 2, 3. Essa escolha é uma escolha de natureza estratégica do país. E aí você tem que fazer as combinações. Agora, o que não dá, eu insisto, vou ver no meu ponto de vista como pessoal, é que eu não posso, num país feito Brasil, deixar de gerar hidroeletricidade, ter geração hídrica, quando eu tenho um potencial acima de 60%. Não aproveitado. Entendeu? Eu acho que esse debate é prematuro se esconder. É muito melhor enfrentar o debate do que ficar se escondendo e viabilizando opções mais caras e mais sujas e na contramão daquilo que o país precisa para a sustentabilidade e desenvolvimento. Mas é um belo debate, acho ótimo. Boa noite. Boa noite. Foi realmente uma colocação muito moderna, eu não diria nem moderna, né? Progressista do que a gente está vendo na questão socioambiental. Para nós que trabalhamos com o meio ambiente, a viabilização das usinas hidrelétricas, uma das coisas que a gente viu foi em 73, quando começou essa questão ambiental dentro do... Você também é velho dessa época? Não chego a tanto, mas... Eu só tinha 12 anos. A gente via uma coisa bastante ainda... Assim, tudo podia. Depois, aí, em 80, 90, algumas coisas vinham mais para o lado assim, não, nada pode. E agora a gente passa para uma coisa um pouquinho mais... que transcende a várias áreas do conhecimento, e a gente pode... Algumas coisas podem, sim, desde que elas sejam bem equilibradas e tudo. Agora, em alguns... como um movimento de evolução, que a gente está percebendo que a questão ambiental e social ela está sendo considerada dentro de um aspecto maior da geração de energia, e aí hidroeletricidade, térmicas e tudo, a gente percebe que até a área ambiental, ela se deparou com o fenômeno dos últimos leilões de energia, com as termoelétricas sendo viabilizadas em detrimento à hidroeletricidade. A minha questão é assim, como que a gente consegue modernizar todo esse pensamento? Como que vocês estão vendo? Você falou assim para nós, olha, é um grande desafio do governo. Quais as ferramentas e qual o mecanismo que o governo está utilizando ou vai utilizar para que isso possa ser articulado de fato? Para que a gente possa ver a hidroeletricidade com ponderação, com a primazia da qualidade da energia, sendo levada tanto para o aspecto ambiental quanto para o social e a viabilização dessa hidroeletricidade. Tá bem. Bom, eu acho que essa pergunta é super interessante, porque ela me permite falar sobre duas questões, dois aspectos distintos. Primeiro, do ponto de vista ambiental. Eu insisti muito, e vocês perceberam que foi uma crítica do licenciamento ambiental o tempo inteiro que eu falei. E o licenciamento ambiental é uma das coisas que eu sou especialista. Eu sou uma crítica positiva. Eu acho que não dá para continuar colocando, atribuindo discussões, processos e mesmo decisões de natureza estratégica ao licenciamento ambiental, que ele não tem função para isso. Até porque o licenciamento ambiental é um processo administrativo fundamentado em outro instrumento, esse sim, e poderoso e importante, chamado avaliação de impacto ambiental. Esse é o instrumento, não é o licenciamento. O licenciamento é um processo administrativo que carrega. Você sabe por que o licenciamento no Brasil tem 3 etapas? Por que é LP, LLO? Que é o único modelo, o único sistema no mundo que é assim. Porque obedece o ciclo de projetos. A fase de planejamento, a fase de implantação e a fase de operação de um projeto. Ele foi concebido por isso. Qualquer engenheiro que for fazer lá um estudo de viabilidade, faz um estudo de viabilidade, projeto básico, projeto executivo, não é isso? É mais ou menos a mesma coisa do licenciamento. Só que você ofereceu um descompasso entre quem planeja e quem executa. E o licenciamento ficou meio no limbo. Aquilo que o Papa acabou, então sumiu, né? O Papa, então, enfim, não tem nem mais limbo. Então o licenciamento perdeu esse time. Eu fui muito crítica em relação ao licenciamento, não só porque em si ele precisa se modernizar, tá? Ou seja, aí eu vou te responder da área ambiental. Eu tenho termos de referência de estudo de impacto ambiental, que eu peço informações que não são necessárias para minha tomada de decisão. São claras. Eu não preciso daquela informação para tomar decisão de OLP. Às vezes eu posso precisar para licença de instalação, às vezes para licença de operação. Por que tem que ter tudo concentrado na licença prévia?
Por que os estudos de impacto ambiental são os únicos estudos que eu tenho que corroborar ao longo do processo de tomada de decisão? É a LI, como é que eu imito a LI hoje? Com base em complementações de informação, não é isso? E PBAs. Então, só aí você tem um mundo de licenciamento ambiental que precisa ser visto olhando as dinâmicas setoriais. Eu não posso ter um ciclo de licenciamento ambiental para a hidroeletricidade igual ao ciclo de licenciamento ambiental para nuclear, nem igual para a plataforma de petróleo. A natureza de tomar a decisão dessas atividades e de planejamento, a natureza é completamente diferente. A natureza do ciclo de petróleo, o que eu faço? Sísmica, perfuração para pesquisa, perfuração para produção e descomissionamento. Esse é o ciclo. Hoje eu tenho 6 licenças. Não tem que inventar a moda, você tem que olhar e falar assim, como é que funciona a atividade? Porque o sistema de licenciamento de atividades poluidoras foi concebido na década de 80, no final da década de 70, com base na indústria, que é exatamente isso, eu planejo, implanto e opero. A discussão era Cubatão, os mais velhos aqui se lembram, que era o grande debate ambiental do Brasil e de São Paulo. Então, assim, sobre a questão do licenciamento, nós temos um dever de casa, olhar o licenciamento. Sobre a questão de instrumentos ambientais e de recursos hídricos, não dá para discutir outorga dissociado de licenciamento. Tá? Não dá. Isso é como colocar... O licenciamento fica lá e a outorga acontecendo aqui com as variáveis para tomar a decisão de outorga são às vezes, muito mais abrangentes, os estudos são muito mais detalhados, que muitas das informações são recepcionadas no licenciamento ambiental hoje. Estou falando de empreendimentos hídricos. Não dá para eu pensar no licenciamento ambiental de uma refinaria sem pensar onde é que chega o tubo, o oleoduto que vai trazer o óleo e quais são os tubos que vão levar os produtos. Não dá para pensar nessa refinaria sem a linha de transmissão que chega de energia. Ou existe? Se existir, então eu vou ligar. Essa discussão macro sobre o empreendimento tem que ser mudada na escala do licenciamento ambiental. E, portanto, remete à segunda instância na área ambiental, que é discutir a visão estratégica com outros instrumentos de avaliação ambiental. Mas esses instrumentos de avaliação ambiental, avaliação estratégica, avaliação de sustentabilidade, tem N outros. Eles não subordinam o planejamento setorial a tomar a decisão da área ambiental. Isso é um erro. Quem planeja tem que... Quem faz planejamento aqui, mesmo dona de casa, a gente planeja como? Incorpora as variáveis domésticas, econômicas, se o marido tem amante ou não. Não tem essas coisas que a gente fala, vai gastar mais, vai gastar menos, se o filho é adolescente, se não é. A gente faz... E o planejamento também é assim. Quem planeja faz isso. Só que quando eu planejo lá atrás, eu tenho que incorporar as questões ambientais. E eu tenho que deter a avaliação ambiental no meu planejamento. Não é o IBAMA que vai ter que dizer como é que eu avalio o planejamento, como eu avalio a questão ambiental no meu planejamento. Eu tenho que ter capacidade instalada para isso. É um erro remeter para instituições ambientais. As instituições ambientais têm que cumprir o seu papel de normatização e de regulação ambiental e têm que fazer o planejamento ambiental, porque eu também não posso sair criando área protegida desconstituída de uma visão estratégica de uso do território brasileiro. Ou... Estou fazendo um inventário. Aí eu vou lá, crio um parque nacional para evitar que eu tenha um aproveitamento hidrelétrico. É isso? Isso que é visão de desenvolvimento sustentável? Tem situações que são inconciliáveis, até concordo. Tem situações que são excludentes. Então, aí, escolha. Mas há situações, a grande maioria, que você pode compatibilizar e deve compatibilizar. E antes de compatibilizar, você também deve priorizar. Essa discussão na área ambiental ainda é incipiente, respondendo a sua questão. Isso é um lado. O outro lado é como fazer com os planejamentos setoriais que se reestruturam agora, em função do processo de crescimento e desenvolvimento, tá? Que todo mundo sabe, em função de novos modelos. O setor elétrico talvez tenha sido menos impactado, mas mesmo assim sofreu impacto na questão de inventário, vocês sabem disso. Tá? Como fazer que esses planejamentos incorporem a variável ambiental sem somente falar sobre licenciamento, somente falar sobre aquilo que está em lei. Isso é outra cultura que tem que ser quebrada no Brasil. O Brasil só reage, só faz aquilo que está em lei. Aí, como precisa estar em lei, aí alguém vai criar uma lei num caráter compulsório que exige um horror. Exige um bocado de coisa que para o petróleo tem sentido e para a energia elétrica não tem sentido nenhum, mas a lei é a mesma. Quem ainda, os maiores erros,
quem trabalha com o meio ambiente, qual é a resolução CONAMA que baliza o licenciamento ambiental no país? Na 0186? Tem 23 anos. Você acha que ela está atualizada? Claro que não. E a ação do Ministério Público toda se baseia nisso. Ou significativamente se baseia nisso. Quando que os estados ou a União propôs, depois de 97, que foi a 237, o licenciamento, a mudança da 0186? Ninguém propôs. Nem o setor produtivo. E o CONAMA está lá, como um conselho de formulador de políticas, um espaço de negociação política e um espaço de tomar decisão porque ele é deliberativo. Quando que alguém discutiu com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como é que eu leio a questão de integração com o licenciamento ambiental? Discutiu, que eu digo, concretamente para setores específicos. Você acha que a gente vai tratar da outorga, o licenciamento ambiental do setor elétrico, igual que se trata com a pecuária ou com a irrigação? É tampar o sol com a peneira. O sistema elétrico brasileiro, o sistema energético, ele tem um planejamento nacional, ele é integrado, ele é nacional. Essa é uma das grandes vantagens do sistema brasileiro. Eu vou discutir um sistema nacional e um assunto estratégico de geração de energia elétrica nesse país, igual eu discuto um sistema de malha rodoviária estadual e federal? A própria discussão de integração de modais no transporte tem uma dimensão completamente distinta do que a discussão de alternativas de geração de energia elétrica nesse país. E eu vou tratar o licenciamento da mesma maneira? Eu vou olhar as coisas da mesma maneira? É isso que os desafios estão em chamar hoje. O que nós estamos fazendo hoje no Ministério? Estamos chamando os setores para esse debate. Tá? Então, no transporte nós estamos evoluindo, no Plano Nacional de Logística, na área de petróleo, em função do PROMIMP, do Programa de Modernização da Indústria do Petróleo, o grupo, o SGT6, tem propostas sólidas para modernizar o licenciamento e as avaliações ambientais de concessão de blocos. E agora estamos indo para o debate que tinha acontecido anteriormente com a ANEEL e a ANA, retomando agora pela ANA, com a questão dos múltiplos usos e a questão dos aproveitamentos hidrelétricos. Olhando para o licenciamento, como modernizar, como evoluir, como dar esse salto qualitativo e como trazer outros instrumentos, e, portanto, no caso da eletricidade, entendo eu que essa decisão de natureza estratégica é na fase de inventário. Ou eu discuto a variável ambiental no inventário, além do que está no manual, considerando os stakeholders, os grupos de interesse, ou eu continuarei no modelo que já evoluiu, de conseguir a licença prévia antes do leilão, mas eu continuo ainda transferindo um grau de incerteza muito grande, porque eu mantenho um alto poder discricionário para o licenciamento de coisas que não cabe o licenciamento, no meu entender, opinar. Então, tem trabalho para burro. Eu não estou nem pensando quando é que o governo acaba, estou tocando trabalho. Esse pessoal daqui, aquele jovem rapaz ali, que concordou com tudo. Não, achei ótimo, porque ele é muito jovem. É ele, olha como ele é jovem. Não, ele está inquieto, ele está o tempo inteiro ouvindo, as coisas concordando assim, ele está inquieto com tudo. Quer falar alguma coisa? Vou falar agora, já que eu estou aqui, vou falar, né? Fale. Bom, eu concordei realmente com muita coisa que você falou. Não, eu vi com você concordando que você estava raciocinando, não é que você estivesse concordando com tudo. Isso, mas, como você mesmo disse, a gente já teve a possibilidade de conhecer outros parques, conhecer outros locais, ver outra forma de... Isso no começo ainda da sua palestra. De parques, de desenvolvimento, realmente, de como a sociedade vive. Depois você falou ainda do pessoal... Falo. Analfabetismo, o pessoal ribeirinho lá na Amazônia, tudo mais. E eu sou entusiasta, falou até do turismo, que é um desenvolvimento muito grande, e ao mesmo tempo você tem que combinar o meio ambiente com tudo isso. Eu vejo a permacultura, não sei, Bill Mollison, década de 70, Austrália, desenvolvendo isso, a Califórnia também hoje, e o Brasil é o país, eu não sei, é o potencial maior mesmo. Então, mais um pouquinho, tem que colocar o microfone bem perto da boca. Te ouvir. O que eu posso pensar, então, sobre tudo isso? Além de te agradecer, saber que você está aí no governo federal, trabalhando para isso tudo que você falou, isso me traz muito orgulho também, tá? Valeu. Então, eu queria que talvez você pudesse falar um pouco da permacultura, do desenvolvimento local, então. Talvez não só na Amazônia, como
em todos os outros ambientes brasileiros, os climas e o meio ambiente mesmo. Como tá isso bem. pode ser? Como é seu nome? Fernando. Tá bem, Fernando. Eu vou te provocar. Quantos anos você tem? 27, que saudade. Mas, enfim. Tem 48, não é tanto assim. Mas, enfim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que, da questão ambiental no Brasil, além desses... Obviamente, eu estou falando aqui de grandes questões nacionais, desenvolvimento, a gestão ambiental, a governança ambiental pública, a distância da governança ambiental pública da governança ambiental privada é monumental. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não tinha isso tão claro hoje como você tem no setor privado brasileiro. Então, eu estou falando de grandes questões. Agora, se a gente for para a questão local, né, que eu comentei aqui muito rapidamente, usando um problema nacional que é o desmatamento, você vai se deparar com situações muito interessantes do Brasil, né? O Brasil tem um Sistema Nacional do Meio Ambiente descentralizado, tá? Em que a União tem um papel de coordenação, os estados e os municípios. Agora, nós temos 5.684 municípios, mais ou menos isso. Então, não dá para você imaginar a gente de Brasília coordenando 5.680 municípios. Minas tem 800 e tantos municípios, São Paulo tem 600 e pouco, não é isso? Então, você pode imaginar, põe o governador de São Paulo numa reunião com 600 prefeitos e começa a imaginar como é que é o jogo de negociação. É claro que você tem que reinventar um modelo que não é o modelo, que não vai ser o mesmo modelo que nós adotamos na década de 70 e 80 da União para os estados, em que a União construiu o sistema de gestão ambiental no país, a partir da lei da 6938 e a partir de investimentos nas secretarias estaduais de meio ambiente, nos órgãos estaduais, nós financiamos, eu participei desse processo, tá? Porque eu sou funcionária pública de carreira, ok? Então, eu sou daquelas pessoas que começou lá atrás, em 84, e estou até hoje no sistema. Portanto, fiz carreira no setor público. A discussão sobre municípios ganha, se a gente fosse pensar no modelo tradicional da Política Nacional do Meio Ambiente, nós teríamos que pensar que modelo é esse, que eu descentralizo dos estados para os municípios. Se eu olho para a política de recursos hídricos, eu já mexi nesse modelo, porque eu tenho uma coisa chamada comitês de bacia, e que eu tenho, obviamente, em torno dos recursos hídricos, uma leitura diferenciada de gestão de ativos ambientais. Então, eu acho que, do ponto de vista de desafio, eu não vou ficar falando de permacultura, de estruturas A, B, C, posso até conversar com você individualmente, tá? Mas tem um desafio no Brasil de olhar a evolução dos mecanismos de governança e de governabilidade ao longo dos últimos 30 anos da prática de gestão ambiental no Brasil, gestão ambiental pública e privada, e olharmos para os municípios do ponto de vista de quais são os grandes desafios para você estruturar essa gestão ambiental. Se eu olhar para o Sudeste, eu tenho um formato. Se eu olhar para a Amazônia, eu tenho um outro formato. Eu tenho municípios da Amazônia que são maior que países europeus. Em compensação, não tem densidade populacional para isso. Tá? Se eu olhar as capitais brasileiras, elas têm uma dimensão. Se eu olhar para cidades de porte médio e para o que está acontecendo para o fenômeno brasileiro da rede de cidades de porte médio, que porte médio é uma linguagem antiga, mas se você olhar, fizer um olhar para o Nordeste e perceber os investimentos nos últimos 10 anos, especialmente no governo do presidente Lula, e olhar a descentralização de universidades, de centros de tecnologia, de centros de e o que está acontecendo de adensamento de populações em cidades chamadas de médio porte, quais são os requisitos de gestão ambiental que passam por saneamento básico e ambiental, passam por qualidade do ar. Quando eu vinha para cá, o motorista foi me buscar, falou, ano que vem vai ter já troca de controle de placa, né? Eu falei, rodízio em Campinas. Eu vim a Campinas há 20 anos atrás, eu levei um susto. Falei, Campinas precisa disso, a dimensão de 2 milhões de habitantes, e os problemas que Campinas, naturalmente, não é o que Valinhos, supostamente, vai experimentar nos próximos 10 anos. Então, a discussão municipal tem muito a ver com, do ponto de vista ambiental, com os ativos e com os seus desafios de proteção ambiental e com os seus usos econômicos associados a esses ativos ambientais. Acho que a questão de recursos hídricos deverá, pelo menos nas áreas mais urbanas e nas áreas mais consolidadas, dominar o processo, ou pelo menos influenciar de maneira estruturante o processo de gestão ambiental. Acho que tem-se aí uma oportunidade única de trabalhar os comitês, os planos de bacia, as autoridades de bacia, numa visão de captação de recursos, de alocação de prioridades, com resultados ambientais que
que são auditáveis, mensuráveis e auditáveis. E não necessariamente a gente ir para um modelo de gestão ambiental municipal tradicional, em que eu só tenho a secretaria ali e uma tomada de decisão centralizada. Os desafios são outros, e que bom que a sua geração vai lidar com esses outros desafios, especialmente na escala municipal, e o Brasil terá que equacionar isso nos próximos 10 anos necessariamente. Tá bom? Oi. Você? Só um segundinho. Boa noite, Isabela. Boa noite. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. Todas as semanas nós transmitimos os eventos que acontecem em Campinas e em São Paulo. Nós realizamos também um bate-papo entre quem está acompanhando de casa, e é de lá que vem a pergunta. A Andréa Crobati, de São Paulo, gostaria de saber quais fatores direcionaram nos últimos anos o crescimento das instalações de termoelétricas e o baixo investimento em hidrelétricas, a despeito das decorrências ambientais. Faltam especialistas, integração, liderança política, dinheiro? Ou os problemas são os próprios ambientalistas? Olha, ambientalista supostamente está sempre no meio do problema, mas não é isso. Eu acho que a pergunta dela é como é o nome dela? Patrícia? Andréa Crobati. Andréa. A pergunta é super interessante. Olha, você tem duas explicações. Uma, natureza técnica, que não é que você só tem que ter geração hídrica, você tem uma diversidade de matriz associada à segurança energética e que você impõe alguma geração térmica. O problema não é ter geração térmica, o problema é só ter geração térmica numa situação que você esvazia a geração hídrica. E por quê? Você tem situações distintas. Vou dar exemplos. Inviabilidade ambiental das propostas apresentadas, ou seja, projetos de aproveitamento hídricos que esbarraram em situações ambientais que foram entendidas como inviáveis. Por exemplo, gerar energia dentro de parques nacionais. Isso é um exemplo. Tá? Ter um aproveitamento hídrico que inunde uma área protegida. Tá? A lei hoje impede. Ou você desafeta por lei esse parque, portanto gera, ou você inviabiliza o empreendimento, ou você redefine o empreendimento para não inundar a área protegida. Isso é uma situação. E que, portanto, no passado, esse empreendimento pode ter entrado numa tentativa de leilão e ele não foi aceito porque não teve a licença ambiental, porque ele foi configurado dessa maneira. Alguns empreendimentos estavam com potência de 1.000 megawatts, 800 megawatts, caíram agora para 250, 350, 400, foram redimensionados para buscar a viabilidade ambiental. Só que você tem uma demanda. Você não faz leilão porque você quer fazer leilão. Você faz leilão com base em cenários de oferta de energia e da demanda de energia elétrica do país. Então, você precisa suprir essa demanda. E como é que você supre? Você começa a colocar outras fontes de energia que sejam factíveis e que, obviamente, possam atender, assegurar a geração esperada no ano X, no ano 2009, no ano 2010, de maneira que você não falte energia no país. Então, você tem situações como essa, você tem situações de empreendimentos propostos em áreas que tiveram conflitos com áreas indígenas, você tem situações de empreendimentos que tiveram conflitos sociais, áreas de quilombolas, enfim, coisas que aparecem e que não têm resolução no curto prazo. Tem projetos mal feitos, estudos de impacto ambiental mal feitos, que foram rejeitados pelos órgãos ambientais. Eu não estou falando só do IBAMA, não, estou falando de órgãos estaduais também. Estudos foram rejeitados, por quê? São insuficientes para análise. E isso é uma coisa que nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar os termos de referência, temos que melhorar a qualidade dos estudos ambientais no Brasil. Eu tanto disse que nós temos estudos que tem informações que não serão para tomar decisão, que tem que ser avaliadas, e tem outras informações que são necessárias para tomar decisão que não são colocadas. Então, por exemplo, tem situações de fauna, campanhas de fauna, os biólogos mensuram lá 2 ou 3 campanhas, o empreendedor traz uma. Não tem ninguém que possa tomar decisão com isso. O estudo cai. Derrubado, rejeitado. Dando um exemplo de situações que são vividas no licenciamento. Por essa razão, segundo me foi explicado, eu estou no governo há 1 ano e meio, mas no passado recente, e olhando o comportamento dos leilões, você vê que saem térmicas sai hidrelétrica e entra as térmicas. Você no final só conseguiu ter no final do ano leilões de térmicas, você não tem de hídrica. Você não conseguiu compor, porque as hídricas não tiveram a sua viabilidade ambiental aprovada ou bem formuladas.
Esse é um argumento que está no governo, que está na sociedade, esse debate está em vários setores, não é só do governo, e que ganha uma centralidade hoje, não só por essa discussão do licenciamento, da modernização, da abordagem, do aproveitamento hídrico na Amazônia, mas também pelas questões climáticas. Se nós vamos discutir no Brasil, e é isso que o Plano Clima traz, o Plano de Mudança Climática, a necessidade de mantermos uma matriz elétrica limpa, renovável, nós vamos ter que trazer para a centralidade do debate ambiental o aproveitamento hidrelétrico no país. Agora, a base de discussão, insisto, não pode ser projeto a projeto ou na instância do licenciamento. Esse fórum deve acontecer com os stakeholders num processo mais estruturado, talvez no Conselho Nacional de Política Energética, e também uma visão mais estruturada dos ambientalistas no Conselho Nacional de Meio Ambiente sobre o quadro de energia no Brasil e os desafios do Brasil de geração hídrica que nós temos nos próximos anos. Obrigada. Acabou? O senhor? Desculpe. Olá, eu me chamo Márcio, eu trabalho na CPFL com Finanças e Estudo Meio Ambiente. Estuda meio ambiente? Estudo meio ambiente, isso. Eu queria verificar com você... Ninguém é perfeito mesmo. Queria verificar com você, tem um estudo até relativamente recente do banco, do BID, né? Do BID, onde ele atribui algo em torno de 30% das custas do licenciamento para questões sociais. Inclusive você identificou isso na sua fala, né? São crescentes os custos. Isso, reportando a questão, né, do analfabetismo entre a população adulta, né? E na contraposição dessa conversa, você vê o Luz para Todos do governo federal com data de término para 2010 agora, né? Isso anunciado pelo Ministério e pela Eletrobras. Como que a gente pode equacionar essa questão, né, da educação, né, na medida em que você vê que a nossa sociedade cobra pouco o governo, cobra pouco o Ministério Público, decorrência de problemas educacionais que a gente vem falando há uns 30 anos, pelo menos? Bom, uma pergunta que eu não sou tão especialista em educação, mas quando eu citei o exemplo do analfabetismo aqui, eu citei o exemplo do analfabetismo, está na PNAD, com a oportunidade que nós temos, que também a PNAD mostrou a questão da agricultura familiar. E aí tem uma correlação imediata que parte da agricultura, dessas áreas de agricultura familiar ou de assentamentos que estão associados à agricultura familiar, estão conhecidos em municípios que nós temos taxas altas de desmatamento. Não necessariamente pelos assentamentos, mas em algumas situações sim pelos assentamentos. Mas se você tem uma taxa crescente de analfabetismo, você tem que ter uma política que favoreça, que saia do analfabetismo e as oportunidades de geração de emprego, sustentabilidade ambiental e social estejam atreladas a isso. Isso é um desenho. E nós estamos fazendo isso agora, o Ministério do Meio Ambiente deve, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, apresentar uma proposta para esses municípios do arco de desmatamento, como a gente chamava antigamente, os 43 municípios que apresentam uma taxa de desmatamento, como é que a gente pode trabalhar com a agricultura familiar e trabalhar a questão em função do Arco Verde, que é um programa do governo para as chamadas alternativas sustentáveis de geração de renda, emprego e renda, como você agregar a questão social do analfabetismo. Isso é um debate que nós estamos tendo hoje no governo, provocado pelos resultados da PNAD, que saiu não tem nem um mês, tem 2 semanas. Então, esse é o foco. A questão da educação, ela ganha contornos muito mais amplos e muito mais sensíveis, considerando as diferenças regionais. Do ponto de vista ambiental, nós temos uma grande oportunidade no licenciamento ambiental, quando nós discutimos as diretrizes ou os programas de educação ambiental que não seriam mais associados, no caso da educação ambiental, inclusive a formal, que é feita em parceria com o MEC, associados a ações esporádicas de empreendedores. Você pode dirigir isso para as prioridades do município. Você pode convergir esses programas. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um empreendimento hidrelétrico que pode trazer de 30 a 40 mil pessoas para aquela região, está acontecendo agora em Rondônia. É um fato. Tá? São 40 mil pessoas chegando no Complexo do Madeira. Quais são as estruturas formais de educação que o próprio licenciamento indicou que você vai ter que trabalhar com o município e com o Estado e que você, do ponto de vista da educação ambiental, pode, por intermédio dela, agregar valor ao processo de educação formal? Você tem mecanismos para debater isso no licenciamento. Agora, para você fazê-lo, você tem que ter os insumos do estudo de impacto ambiental. E aí que está o segredo. As pessoas, na hora de fazer os termos de referência, não necessariamente, dos estudos de impacto ambiental, não necessariamente alinham as questões estratégicas da região.
Na hora que nós conseguirmos evoluir e, portanto, fugirmos daquela receita de bolo, que tais informações A, B, C, que é um verdadeiro corte e cola no estudo de impacto ambiental, que você olha para aquilo, pega aquilo ali, coloca no banco de dados e o empreendedor compra. Eu não preciso contratar consultor para fazer corte e cola. Isso é tolice. Se é para caracterizar uma região que tem 5 intervenções, pega esses dados ambientais que existem, faz uma plataforma única e o empreendedor compra e te oferece. O que me interessa é a análise da intervenção do empreendimento naquilo ali. Esta análise, o caráter analítico com a visão estratégica do que realmente é relevante, né, você consegue, então, por intermédio dos estudos de impacto ambiental, ter uma visão mais crítica e mais apropriada dos problemas que afetam aquela região. E, com isso, dirimir as dúvidas e evitar esses custos, que muitas vezes são custos não necessariamente realísticos do ponto de vista vinculados aos problemas que você pode estar acirrando com a intervenção do seu investimento e com o qual você vai lidar depois do investimento implantado. O que as pessoas perdem de vista é que o empreendimento, quando é implantado, ele tem lá 30, 40 anos, 50 anos. Qual é o período de concessão? 20 anos, 25 anos, 30 anos? O empreendimento não vai embora. A empresa vai conviver ali. Ela estabelece uma relação com aquela sociedade. Então, você, desde o início do seu processo de planejamento, e o estudo ambiental deveria servir para isso, e hoje está enviesado, você poderia estar discutindo isso de uma maneira mais estruturada. Essa visão mais de médio prazo, e não essa visão de curto prazo só da LP, que hoje você faz estudo ambiental e você sabe disso para a LP. Parece que deu a LP, você acabou, você foi abduzido e vai para outro mundo. A sensação é essa. Quando, ao contrário, a partir dali você estabeleceu o seu contrato com aquela sociedade, com aquelas relações formais e com o Estado que representa os interesses, o poder público daquela sociedade. Como essa equação não está montada bem no licenciamento, ela começou a se perder. E você começa a ter, muitas vezes, esses custos, que são legítimos, muitos deles, tá, mesclados com outros custos que não necessariamente têm a objetividade que o estudo de impacto ambiental traz. E são crescentes. São crescentes muitos, porque são necessários e tem outros que você eventualmente tem oportunidades políticas que são colocadas e tomam carona no processo e você não tem como retirar isso no curto prazo. Eu acho que a discussão é importante, uma discussão que você tem que ter visão de desenvolvimento e, insisto, não é uma discussão de empreendimento a empreendimento, é uma discussão de natureza estratégica. Se eu vou intervir na determinada região, eu tenho que pensar na complementariedade desses investimentos e não transferir necessariamente para o setor privado a responsabilidade do setor público, que é outra coisa que vem acontecendo no licenciamento ambiental. E você sabe disso. Você trabalha se é um Gatorade, sabe como é que isso funciona. Então, nós temos que evoluir nesse processo e esse é um desafio tremendo, não só para a área ambiental, mas para aqueles que formulam políticas de desenvolvimento nesse país. Isabela? Oi. Novamente uma questão da internet. A Úrsula gostaria de saber se é possível viabilizar essa mudança na extensão colocada pelas pesquisas científicas e, independentemente da escolha por uma ou outra matriz, somente com regulação. Há um papel para a tributação? Uau, sempre há. A gente fala no bolso, todo mundo pensa em alternativas bastante sustentáveis. Eu acho o seguinte, e aí não é discussão só de geração hídrica. O próprio modelo modelo elétrico brasileiro é baseado em tarifas. E ele é baseado em tarifa, tanto é que os leilões é a menor tarifa, né? Quem oferece o menor preço por energia gerada leva, com essa preocupação que é o novo modelo do setor elétrico. Eu acho que a questão, eu não sou especialista em tributação, mas toda a discussão sobre as trajetórias econômicas no Brasil, sobre as trajetórias ambientais que estão associadas a trajetórias econômicas e sociais, vão certamente trabalhar a questão de tributação ou de desoneração por um lado ou de tributação por outro. E você pode ter tributações ambientais ou tributações financeiras. Você tem várias maneiras de fazer isso. O que eu acho é que, eu não vou citar a fonte, mas eu vou provocar aqui, é que se eu quero avançar em tecnologias mais limpas, em situações mais limpas, em um contexto mais vencedor para o Brasil, win-win para o Brasil, do ponto de vista da sustentabilidade, eu não posso ter mecanismos tributários que penalizam uma alternativa mais limpa, que eu quero fazer entrar no mercado, e colocando a mais suja com vantagens tributárias, por exemplo. Tá? Então, essa reflexão vale. E é o que eu insisto, estamos vivendo um momento de transição. O próprio Ministério da Fazenda, né,
está participando das discussões climáticas e está vendo a envergadura do desafio do Brasil. Agora, eu não posso ficar penalizando alternativas que poderão crescer e viabilizar como sólidas para o desenvolvimento do país. Agora, é claro que muitas não são competitivas no momento zero, né? E talvez o estímulo do mercado, estímulo do governo, incentivos, assim como o próprio etanol brasileiro teve no passado, quer dizer, nós temos N modelos aí que nós podemos explorar e devemos explorar. Agora, para isso, nós precisamos de um ambiente mais maduro do ponto de vista também da área ambiental, compreender a envergadura das questões econômicas no país e também as questões econômicas e compreender as oportunidades que a questão ambiental oferece para a inovação e para o protagonismo do desenvolvimento no Brasil. Então, é mais uma coisa que nós temos que entender. A área ambiental, ela não pode achar que sustentabilidade é prerrogativa dela. Sustentabilidade é a prerrogativa de todo o povo brasileiro. Todos nós temos que pensar sobre sustentabilidade, sobre os diferentes vieses que a nossa sociedade encerra. Portanto, eu tenho que saber também quais são as limitações de eu querer assumir determinado modelo. São muito vantajosos para determinado país, mas para o Brasil podem não ser, né? E aí eu tenho que ter uma compreensão da inserção do Brasil, não só nas suas diferentes regiões, mas também a inserção regional e o protagonismo que o Brasil tem nas cooperações Sul-Sul, na cooperação Norte-Sul, enfim, no comércio. Aí entram outras variáveis que estão presentes hoje no debate ambiental. Então, trabalhar em meio ambiente hoje é de uma biodiversidade monumental e esse é um desafio. Nós temos que qualificar recursos humanos para estarmos aptos para o debate nessas diferentes instâncias, diferentes setores. Como qualificar esses setores para a diversidade do debate ambiental. Então, foi essa época que nós discutimos o meio ambiente como algo que fosse assim, prerrogativo dos biólogos, né, dos ecólogos, ou como alguns amigos meus falam, dos ecohistéricos. Mas, enfim, isso passou, todos nós discutimos o meio ambiente hoje, alvíceras, isso é muito bom, mas nós temos também que saber discutir meio ambiente no contexto do Brasil e conhecer a dimensão dos desafios que o Brasil tem. Passamos agora para a última pergunta da noite. Bom, secretária, primeiro, parabéns aí pela palestra brilhante, instigante. Olha, eu queria só dizer que eu acho que é um luxo para o Brasil ter uma pessoa com a sua visão no ministério dessa importância, sinceramente. Mas eu queria fazer algumas provocações aqui final, porque a abrangência do tema não permite fazer uma só. Vou começar pela questão do lado da oferta, resgatando um pouco o tema que Miguel levantou, só lembrando o seguinte. Recentemente a gente teve aqui nosso amigo Maurício Tomalskin, nos honrou aqui com a presença, e eu fiz uma pergunta muito objetiva para ele. Maurício, você acredita em projetos de hidrelétrica com reservatório? Ele respondeu que, olha, para ser bem sincero, eu não acredito. Isso é uma coisa, do ponto de vista do setor elétrico, mais que o setor elétrico, do ponto de vista de país, muito preocupante. A gente fica imaginando como seria o Nordeste sem Sobradinho. Nordeste sem Sobradinho seria um Sudão energético, 70% quase da energia está lá. Basicamente tem 2 grandes reservatórios no Nordeste, é Sobradinho e Três Marias. Não tem mais o número exato de cabeça, mas como chefiano eu digo que é próximo de 2/3. Você não dá para pensar o Brasil, o Nordeste sem Sobradinho. E nas regras de hoje, sequer o setor elétrico tentaria fazer o reservatório Sobradinho, que é um reservatório aí, alguma coisa na faixa de 34 bilhões aí de metros cúbicos de reservatório. Quer dizer, tem alguma coisa errada nesse modelo. Quando o próprio setor elétrico sequer tenta fazer usinas assim, e a gente até entende, do ponto de vista do setor elétrico, do planejamento, tivemos grande vitória nesse país. O resgate do planejamento, as usinas do Madeira, com aqueles preços surpreendentemente baixos, foi uma grande vitória para o país. Agora, quando a gente olha a visão, o conjunto, foram licitados no novo modelo do setor, em 9 leilões, se não me falha a memória, 17.500 megawatts. 10 mil foram usinas a óleo diesel, basicamente 10 mil usinas a óleo diesel, ou seja, quase 2/3 de usinas ambientalmente equivocadas. O Brasil não merecia ter esses 10 mil megawatts. 10 mil megawatts, para não fazer muita conta, é equivalente às usinas do Madeira, mais Belo Monte, e ainda dava para botar a usina de Furnas, só para a gente ter o tamanho da encrenca ambiental que a gente se meteu. E até eu entendo do lado dos meus amigos da EPE, que fizeram um trabalho brilhante, mas tinha que atender a demanda e a opção que tinha era aquela. Por outro lado, quando eu olho a questão do lado dos meus poucos amigos do meio ambiente,
Acho que a senhora colocou bem, foi perfeito. Não dá para a questão ambiental ser o fim da linha. O cara recebe lá o projeto Madeira, ou faz, ou salva os bagres, ou condena o país à escuridão. E a gente coloca isso, nós do setor elétrico, às vezes até de forma folclórica e profundamente equivocada. Nós precisamos entender melhor a importância de cada elemento vivo na cadeia da vida e o impacto disso a longo prazo. Então a gente nota que é um pouco de diálogo, está faltando diálogo entre essas duas áreas. Recentemente aí na Fiesp, eu fui elogiar as medidas do Ministério do Meio Ambiente que acabaram com essa, na prática, acabaram com essa farra de usinas a óleo diesel, botando lá um pouco do custo da externalidade ambiental. Quer fazer a óleo diesel? Ok, mas tem que fazer um percentual de eficiência energética, tem que fazer energias alternativas para compensar um pouco do impacto. Na prática, isso vai resolver o problema, mas foi aquela repercussão, aquele debate. Eu pergunto à ministra, à secretária, duas coisas. Primeiro, se a senhora tivesse fazendo uma autocrítica para nós do setor elétrico, qual seria a crítica? Não autocrítica, uma crítica. O que é que nós do setor elétrico temos que fazer para tentar tornar o debate mais racional? E segundo, uma proposta assim bem simples, será que não dá para o próprio PDE deixar de ser uma atribuição isolada do setor elétrico da EP e nascer já do berço, nascer como um planejamento integrado da área energética com a área elétrica? Não dá mais para fazer isso separado e deixar para botar a faca no pescoço da área ambiental na hora que eu faz a usina, o país fica no escuro. Essa é a minha questão e provocação do lado da oferta. Mas eu queria explorar um pouquinho, se a secretária me permitir, também do lado da demanda, que não é menos importante. Veja bem, a gente teve semana passada aqui o professor Goldenberg mostrando, entre outros dados, que no uso primário de energia no Brasil, uso primário em todos os setores, energia hidráulica é alguma coisa aí da faixa de uns 13% da matriz. E petróleo, só para pegar petróleo, todos os usos para o setor elétrico, transporte, petroquímica, dá na faixa aí de 43, 45, número redondo. Ou seja, 3 vezes mais uso de petróleo do que energia hidráulica. Um único elemento tecnológico pode, em 5 a 15 anos, tornar essa proporção inversa, que seria o carro elétrico, que o Brasil tem um privilégio de ter a matriz do setor elétrico de base hídrica. Então o carro elétrico aqui é movido a energia solar, que é quem tira água do reservatório, chove e bota de volta. Contrariamente ao que ocorre nos Estados Unidos e na Europa, que eles não têm esse privilégio da matriz energética do setor elétrico ser tão limpa quanto a nossa. Quer dizer, o desenvolvimento a solução de carro elétrico no Brasil poderia mudar profundamente o uso primário de energia no Brasil, com reflexo no planeta inteiro. Seria uma coisa fantástica. E aí, quando a gente vai ver qual é o incentivo que tem, eu estava comentando com a secretária, hoje a gente tem um desincentivo. O carro elétrico paga IPI de 25%, que entra na alíquota de outros, enquanto que um carro até 1000 cc paga 6%. Quer dizer, não só a gente não tem incentivo para carro elétrico no Brasil, mas a gente tem um claro desincentivo. Quer dizer, é um ponto que eu acho que o Ministério do Meio Ambiente deveria liderar e até assumir essa discussão. Ainda no uso da energia, a questão da eletrificação rural e do programa Luz do Campo. Veja bem, a gente constrói toda uma estrutura para levar a energia para o cidadão que precisa. Não dá para ter 2 Brasis, dos que têm energia e dos que não têm. A gente bota o transformador, a linha de transmissão, a subestação, mas esquece de, ao levar o fio da casa do cidadão, ele vai ter que usar energia para alguma coisa. E o programa deixa a decisão de como ele vai usar aquela energia, que foi tão caro para chegar para lá. No fundo, o programa é subsidiado como tem que ser, para começar, porque aquele cara não tem condição de pagar todo o custo. A decisão de como usar a energia fica para o cidadão. Então, qual é a decisão dele? Ele vai para o custo inicial mais baixo. Ele compra uma lâmpada incandescente. Por quê? Porque a lâmpada incandescente custa R$1, R$1,30. Ele não sabe que aquele tem uma vida útil de 800 horas e uma outra que custa 2, 3 vezes mais caro, tem uma vida útil 10 vezes maior, consome 1/5 da energia. Então, o VPL de custo é profundamente favorável a fluorescente compacto, mas ele não sabe disso. Então, ele vai lá e bota um uso de desperdício. Quer dizer, a gente não consegue, por falta de, na minha visão, pura normatização do Estado, levar também para o cidadão um kitzinho de lâmpada fluorescente compacta e já um refrigerador eficiente, cujo programa de etiquetagem do Procel fez com que esses equipamentos que estão praticamente todos os lares do Brasil caísse de alguma coisa próxima aí de 39, 40 kWh por mês. Hoje a gente tem refrigerador do mesmo porte
do ponto de vista energético, mas que gasta apenas 18 kWh por mês. Quer dizer, eu acho que é outra área que o Ministério do Meio Ambiente deveria, assim, liderar, do mesmo jeito que fez aí para o uso da oferta, para dar um freio de arrumação nessa questão das usinas a óleo diesel nesse país. Eu acho que tem muito espaço no uso final que poderia haver uma liderança maior da área ambiental. Então, deixa essas duas provocações aí para a secretária e, de novo, agradecendo aí o privilégio de poder escutar essa palestra aí tão instigante e apaixonante. Bom, vamos lá. Deixa eu não reagir às suas provocações e manter-me tranquila. Assim. Que é duro, né? Tem que ficar aqui, até porque está na internet. Vamos lá. Bom, eu acho que crítica para o setor elétrico, eu acho que nós temos que, não sei se é crítica, mas uma observação sobre o momento que nós estamos vivendo e os desafios. Não dá para encarar a questão ambiental de maneira reativa, não dá para que a discussão hídrica fique refém de questões que não têm clareza nem transparência para uma opção de tomar a decisão da sociedade brasileira. Por outro lado, também não dá para achar que o planejamento de geração de eletricidade no Brasil é determinístico em relação aos outros usos da água. Tem uma discussão aí importante. Energia é, antes de qualquer coisa, um dos elementos talvez o elemento mais estratégico de agenda de desenvolvimento de um país, do ponto de vista da infraestrutura. Um país sem energia não se desenvolve, não cresce, não tem para onde ir. Ao contrário, e nós temos essa experiência. Quer dizer, a gente não precisa nem pensar, nem supor, nem falar do país A, nem do país B, do país C. Nós estamos falando do Brasil. Tá? Nós vivemos essa experiência recentemente e toda a sociedade brasileira sabe do custo que foi para nós enfrentarmos uma crise energética. E pagamos por isso até hoje. Tá? As modalidades tarifárias, o incremento, o custo da energia elétrica no Brasil cresceu muito nos últimos 10 anos. Né? Se de uma maneira muito simplificada, você se apropria por aí. Mas eu acho que a crítica é como ter os espaços de negociação e de conciliação de interesses numa visão em que você possa, a partir da questão dos recursos hídricos, ter essa integração dos usos múltiplos e as oportunidades para uma agenda de desenvolvimento sustentável. Segundo, como entender que essa discussão não aconteça somente na instância de projetos. Eu tenho que eliminar isso da instância de licenciamento. Eu não posso ficar refém de processos que não são deliberativos, mas que dão uma complexidade, um desgaste monumental do ponto de vista da gestão dos projetos nos governos, não é só no governo federal, nos governos estaduais também. Acho que nós temos que buscar caminhos para modernizar o instrumento do licenciamento ambiental. Não é eliminar restrições, né? Isso onde há lacunas, onde há dúvidas, onde há avanços. Quer dizer, eu vou dar um exemplo prático. É claro que nós podemos estudar potencial hidráulico em todo o país, e devemos. Nós devemos inventariar o potencial hidráulico no país. Né? Qualquer país que tem potencial hidráulico tem que inventariar, tem que saber o que tem. Devemos inventariar e estudar, fazer estudos de viabilidade em áreas protegidas? Áreas já estão declaradas, cujo uso já define que você não pode gerar energia elétrica ali, ou a energia elétrica é uma questão de natureza tão estratégica para o país, que você deve sim, porque não há impedimento legal de fazer estudos, e a decisão de natureza estratégica não é de uma pessoa, a decisão é uma visão conciliada e concertada de oferta de energia para o país. Eu não tenho problemas de ter que desafetar a área A, B, C. Recentemente, um jornal brasileiro colocou que nós estamos desafetando unidades de conservação para investimentos em infraestrutura. Estamos corrigindo erros. Unidades de conservação foram criadas em áreas indígenas, unidades de conservação foram criadas em áreas de assentamentos. O assentamento já existia lá. Aí eu vou, coloco a unidade de conservação em cima e falo o que para o assentado? Aí vem o fiscal do IBAMA e pumba no assentado. É isso? Isso é política pública? Agora, nós temos que enfrentar os problemas de frente no Brasil, né? Enfrentar de ladinho, né? Não é aquela coisa assim, meio da moita, não é isso. Agora, também não dá para colocar a questão ambiental, liga o trator, passa e ignora que a questão ambiental existe, que a questão hídrica existe, que o modelo do setor elétrico é melhor que os outros modelos. Não é verdade. Esse sentido, às vezes, que às vezes eu chamo de arrogância institucional de algumas instituições brasileiras, precisa ser revisto.
Porque nós vivemos uma sociedade democrática cujo debate está aí para ser praticado e para ser negociado. É claro que existe um determinado momento que o governo tem que arbitrar. E, para isso, um presidente eleito, um Congresso eleito, o Executivo se estrutura, porque tem a responsabilidade, porque se faltar energia, de quem será a responsabilidade? É do governo A, do governo B, do governo C. E o planejamento de energia, Fernando, não acontece para amanhã, acontece com 10 anos. Eu não traduzo o investimento de uma hidrelétrica em 5 anos, em 2 anos, em 3 anos. Eu tenho que planejar até que ela esteja apta, o leilão, mais tempo. Então, eu entro com curvas de como é que aquela energia vai entrar nos cenários, não é uma coisa imediata. Portanto, se não é uma coisa imediata, também é uma coisa que precisamos ter um processo estruturado de debate, de diálogo e de amadurecimento das posições brasileiras, de um lado e do outro, em torno de uma agenda de desenvolvimento. Acho que o Ministério do Meio Ambiente tem um desafio de saber debater energia nesse país, como o Ministério da Energia tem um desafio de saber debater meio ambiente nesse país. Tá? Esse é o ponto. Eu não posso ter preconceito de um lado e preconceito do outro, porque as duas políticas são importantes. E nós caminhamos no governo para isso. Tá? Desde o início da minha palestra, eu tenho dito que estamos vivendo um momento de transição. Eu acho que o momento de transição está se consolidando. E a discussão climática vai colocar isso na centralidade do debate, de um jeito ou de outro. Porque eu vou ter que trabalhar os meus cenários de oferta de energia para o futuro, considerando a variável climática. Quaisquer que sejam os compromissos que eu venha assumir daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Em algum momento, isso vai entrar nos cenários econômicos brasileiros. E não estou falando de metas, não, estou falando de compromissos, das estratégias nacionais de mitigação. Estou falando de meta, que a discussão internacional tem outro contexto, estou falando das estratégias de mitigação e a influência do clima vis-à-vis das estratégias nacionais de desenvolvimento. Ou eu vou continuar achando que isso não acontece no Brasil? Claro que acontece. É claro que a nossa estrutura comercial também se definirá incorporando essa variável. Tá? Agora, o timing que isso vai acontecer, eu não sei. Isso depende de negociações internacionais e nacionais. Mas é inexorável que isso acontecerá. Agora, a opção que nós temos começamos desde já a estruturar o processo, que eu chamo no momento de transição, olhando quais são os absurdos que nós temos dos dois lados. E temos. Como eu disse aqui na minha área, eu acho não justificável que eu tenha pedidos de informação ambiental com as quais eu não vou fazer uso nenhum para tomar a decisão, encarecendo os estudos de impacto ambiental, tornando muito mais complexo o processo de decisão, como também não tem sentido que eu saiba que eu vou fazer um determinado aproveitamento, que eu não tenho os estudos ambientais prontos. Se eu tenho os estudos de viabilidade, se eu tenho os estudos tecnológicos, se eu tenho estudos de engenharia, tudo isso acontece, mas os estudos ambientais não estão prontos. Então tem alguma equação aí que não está, isso nós temos que trabalhar. O pessoal da EPE tem sido muito colaborativo nesse debate, às vezes com posição mais conservadora, às vezes não, é natural, como nós também. Eu acho que nós temos que avançar muito nesse debate sobre inventários de aproveitamentos hidrelétricos e como que nós vamos traduzir isso em possíveis aproveitamentos e quais são as restrições ambientais existentes, como, por exemplo, áreas protegidas. E a escolha não é da área ambiental. A decisão de desafetar a unidade de conservação para um uso estratégico do país não é da área ambiental. Não posso achar. A área ambiental quer desafetar a unidade de conservação para gerar. Isso é a natureza estratégica de debate. A decisão é estratégica de desenvolvimento do país. Como também é estratégica a decisão de criação de unidade de conservação. Por quê? Porque ela conserva um ativo de biodiversidade que é exatamente para futuros usos que nós sequer temos domínio sobre o potencial desses usos. Então, essa natureza também é estratégica. E as duas decisões são do senhor presidente da República. Ninguém cria, o Ministério do Meio Ambiente não cria unidade de conservação. O Ministério do Meio Ambiente propõe. E o governo consulta todas as áreas e, depois disso, o senhor presidente da República toma a decisão de criá-la. Numa visão estratégica de proteção de ativos. Não é só para conservar belezas, é para conservar ativos de biodiversidade que nós não temos domínio de conhecimento sobre o potencial daquilo ali. Então, nós temos uma visão estratégica sobre a questão das áreas protegidas, que não podemos colocar em segundo plano. Agora, são inconciliáveis os objetivos de geração e, às vezes, de proteção? Ou você pode ter zonas de amortecimento, você pode ter instrumentos e artifícios de gestão que podem conciliar melhor do que incrementar as questões de térmicas com combustíveis fósseis mais sujos e que tem um preço mais do que isso. O preço também é muito alto na tarifa. A sociedade paga muito caro por essa energia. Agora, vamos incorporar os custos ambientais à geração de hídricas? Vamos embora. Mas vamos incorporar os custos ambientais à geração de térmicas? Vamos embora. Aí vamos ver como é que fica a tarifa final nesse processo.
mesmo com ponderações que não sejam tão determinísticas, mas pelo menos qualitativamente falando. É importante que os números venham para a mesa. Não dá para discutir em tese. Meio ambiente não é uma coisa que se discute, como a gente discute no Rio de Janeiro, futebol, na praia. Também é assim. Mas a gente tem que discutir isso de uma maneira dentro da realidade econômica e social desse país. Concordo com você que a gente não pode ficar fora de um contexto de discussão no PDE. Como discuti-lo sem invadir as competências do planejamento setorial? Uma coisa é quem planeja setorialmente. Existe uma capacidade técnica instalada monumental para fazer isso. Os modelos matemáticos constituídos, a equipe técnica, os cenários são desenvolvidos, as variáveis tangíveis, as intangíveis que entram no processo, a combinação de variáveis para gerar, que vão ter tal oferta, tal interesse. Tudo isso está no modelo, está no exercício do planejamento setorial. Agora, quais são os espaços de debate para você poder avaliar, considerando... O próprio setor elétrico já faz uso de variável, por exemplo, no inventário já trabalha a variável ambiental. Como fazer uso disso? Como transformar um PDE como uma peça que seja de todos que estão preocupados com o desenvolvimento sustentável dentro da formulação estratégica de desenvolvimento desse país? Todos os atores que estão influenciando o processo de tomada de decisão. Nós temos que construir esse modelo de conversar com os outros, de conciliar interesses, de mediar interesses, não um modelo que seja construído em todas as políticas setoriais. Interesse que não seja só do setor. Então, eu sempre brinco, tem alguns setores no Brasil, e agora que a gente tem que mediar interesses com áreas de populações tradicionais, que não tinham reconhecimento há 10 anos atrás, por exemplo, a questão dos quilombolas, é uma questão estratégica. São populações que têm direito reconhecido, a Constituição acolhe, a lei acolhe, e, obviamente, se você vai discutir um empreendimento na área de quilombola, isso ganha outros contornos do que acontecia 10 anos atrás. Agora, tem que enxergar com antecipação, tem que respeitar os atores sociais envolvidos para você propiciar um debate sólido. E, obviamente, em algum momento vai ter que arbitrar. Onde tem um conflito, onde é inconciliável, alguém vai ter que arbitrar e arbitra-se em torno dos objetivos do desenvolvimento do país. Quaisquer que sejam esses, em função de quem tem a capacidade de arbitrar. Então, eu defendo isso, acho que a crítica ao setor elétrico também é uma crítica ao setor ambiental. Nós temos que evoluir no processo de debate, de conciliação de interesses e de qualificação técnica da formulação das propostas de ambos os lados. Tá? Não é só o setor elétrico, o setor ambiental tem que evoluir também. Evolui na parte de recursos hídricos e acho que na área ambiental nós ainda temos muitas coisas que devemos apresentar e fomentar o debate e nos qualificar para o debate, como vice-versa. Do ponto de vista da oferta, você citou o exemplo do carro elétrico, matriz brasileira, quer dizer, o Plano Clima traz essas oportunidades para que a gente possa, no Ministério do Meio Ambiente, que na realidade o Plano Clima é resultado de uma comissão interministerial que envolve 17 instituições de governo, quer dizer, não somos só nós, o Ministério do Meio Ambiente. O presidente Lula, ao sancionar o decreto que aprovou o Plano Clima, Nacional de Mudança Climática, ele define isso com a sua visão estratégica da oportunidade que o Brasil tem de encerrar as principais diretrizes para uma visão climática a partir do ano passado, a partir de 2008. Isso aqui é um obra em progresso. Eu acho que tem aí uma grande oportunidade, sim, a partir do nosso pessoal lá na Secretaria de Mudança Climática e Qualidade, de olharmos esses desafios que você acabou de colocar. Quer dizer, não só a deficiência energética já está presente aqui, eu acho que nós temos um espaço tremendo para conquistar o que nós perdemos, e avançar em novos espaços. A sociedade brasileira tem maturidade para lidar com isso. Acho que tem oportunidade de negócios. Isso dá solidez ao processo. Isso não é um processo só do governo que tem que isentar e facilitar a tributação. Não, há oportunidade de negócios sustentáveis, oportunidade de geração de renda e de empregos a partir disso. Então, acho que nós devemos incrementar. Tem um Plano Nacional de Eficiência Energética, que está lá colocado no governo, vem o pessoal do Inmetro aqui, o pessoal da EPE já esteve aqui, o pessoal do Minas Energia trabalha isso com muita eficiência, tem o Procel, que é consolidado em torno do CEPEL, enfim, tem N, mas eu acho que nós temos que colocar isso no formato mais sedutor do ponto de vista da agenda climática. E está aí uma grande oportunidade. E sobre a questão do carro elétrico, toma carona na questão do Plano Clima. Eu acho que a gente não é o carro elétrico só, eu acho que quando nós estamos falando de inovações tecnológicas, que poderão contribuir, sim, para um cenário de mudança do tratamento da questão climática no Brasil. Nós temos o etanol do outro lado da história. Tá? O biocombustível é uma agenda estratégica para o país, nas questões climáticas e nas questões energéticas.
E é interessante ver como é que essas comparações, essas oportunidades se colocam em face da chamada visão de desenvolvimento do país e em face também daquilo que o país quer incrementar do ponto de vista de produção de cana e de você ter um trade-off em produção de cana, em produção de açúcar e produção de etanol. Isso tem regras de mercado, tem N coisas que influenciam isso, não é tão linear. Produzo tantas toneladas, tantos litros de álcool. Não é assim. Tá? Mas eu acho que tem uma oportunidade, sim, para o debate sobre carro elétrico. Eu vejo lá os experimentos, não só carro híbrido, N discussões, e o Plano Clima que está recepcionando isso. Acho que o Ministério do Meio Ambiente, vocês estão convidados a ir ao Ministério, apresentarem as propostas, o pessoal da Secretaria de Clima pode avaliar e colocarmos isso no debate com os nossos parceiros, que incluem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores, no processo de consolidação dessa avaliação das estratégias nacionais brasileiras para o desenvolvimento sustentável, considerando as questões climáticas. Tem aí, Paulo, um super espaço, como tem outras perspectivas, como você tem aqui do etanol e de outras tecnologias que estão cada vez mais presentes nesse debate. O Brasil não pode se dar o luxo, nós temos tanta oportunidade, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que agregar valor e colocarmos uma agenda mais sólida do ponto de vista da nossa matriz, não só elétrica, que é muito renovável, mas a matriz energética, que também é bastante renovável, e não perdermos de vista essa vantagem comparativa que nós temos enorme frente a todos os países do planeta. Não tem um país que tenha uma situação mais privilegiada que o Brasil hoje, e não há razão para que a gente se esconda atrás disso. Ao contrário, nós temos que usar isso como uma vantagem comparativa para avançarmos no debate das mudanças climáticas e do protagonismo político e geopolítico que o Brasil tem. O Brasil é um país importante para o planeta, por N razões, por sua questão econômica, social, pelo seu povo, mas, além de tudo, é o país mais importante no meio ambiente do planeta. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. O ministro do Meio Ambiente do Brasil é o ministro mais importante do meio ambiente do planeta. Onde ele chegar, os países vão parar para falar. Nós temos que ganhar essa visão geopolítica da questão ambiental com os ganhos para o desenvolvimento nacional. E isso é uma orientação não só do presidente, mas uma orientação que o Ministério do Meio Ambiente busca equalizar nos desafios da nova agenda ambiental brasileira. Tá bom? É isso? É isso. Estou exausta. Obrigada. Bom. Fernando, cadê o Fernando?